começarmos, já deixa o like e se inscreva no canal para não perder nenhuma história gostosa que está vindo por aí. Começamos no pico do pássaro Azure, onde um homem reflete enquanto corta muita madeira. Uma janela do sistema mostra 3.665.000 peças. Surpreendentemente, uma janela o declara santo do corte de lenha. Enquanto corta, lembra-se de sua vida passada. Na Terra, foi um jovem talentoso em um show, mas foi contra sua agência, o que levou à sua queda, depressão e morte. Após renascer, ele esperava uma vida diferente, mas o destino tinha outros planos. Recebeu um sistema estranho chamado Sistema de Corte de Lenha, com uma função: cortar lenha. Mesmo com o título de Santo do Corte de Lenha, não progrediu. De repente, um estudante trouxe a notícia. O exame do Palácio da Montanha da Frente havia começado para selecionar discípulos. Porém, ele duvidava de conseguir algum com suas habilidades atuais. Com fome, ele decidiu ver um dragão no abismo de Kangyu. Na praça, todos queriam ser discípulos do espadachim Jiang Hemin. Ninguém queria Bai Luochen, que estava ausente. Jiang Hemin reclamou que Bai Luochen não tinha discípulos há uma década. O diretor defendeu Bai Luochen, lembrando seus sacrifícios. Porém, a multidão achava que Bai Luochen não era apto a ensinar. Bai Luochen apareceu e os outros zombaram dele por seu cultivo fraco. Uma jovem notou uma aura sinistra de Bai Luochen. Jiang Hemin apostou com Bai Luochen. Se ele conseguisse um discípulo, ganharia uma pílula para tratar seu cultivo, senão renunciaria. Bai Luochen recusou e tentou ir para casa. Jiang Hemin reclamou com o diretor sobre a preguiça de Bai Luochen e pediu sua demissão como aluno. Instrutor. Bai Luochen não se importava se ficaria com o pico do pássaro Azure. Quando o diretor anunciou a demissão de Bai Luochen, a garota se ofereceu para ser sua discípula, mesmo com as zombarias. Apesar dos avisos, ela insistiu em ser discípula de Bai Luochen. Jiang Hemin se perguntou por que alguém trocaria as artes da espada pelas artes do selo rúnico. Então, percebeu que era o plano de Bai Luochen para infiltrar um espião em seu departamento. Ele pediu ao diretor que Bai Luochen aceitasse a garota como discípula. Bai Luochen se perguntou por que ela queria isso. Era uma imortal reencarnada que falhou no cultivo. Queria roubar artes de espada, mas viu um mestre genuíno surgir no último momento como ex-imortal. Sabia que a cobra que Bai Luochen segurava viraria dragão, e seria difícil de subjugar. O diretor aprovou a transferência da discípula, e fez sinal de positivo para Bai Luochen. Após a conferência, Jiang Hemin sarcasticamente parabenizou Bai Luochen e saiu. A garota se apresentou como Su Liyue. Bai Luochen achou a situação difícil, mas aceitou Su Liyue como discípula. No pico do pássaro azul, Su Liyue se perguntou por que zombavam de alguém tão grande quanto Bai Luochen. Bai Luochen contou a Su Liyue sobre o status do departamento de selos rúnicos. Os discípulos estudam sozinhos, são livres e têm poucos recursos. Bai Luochen deu 2 livros para Su Liyue seguir, para aprender no seu ritmo, avisando que verificaria seu progresso. Depois, mostrou os aposentos dos discípulos, e Su Liyue pensou em mudar de departamento. Su Liyue entrou no quarto e Bai Luochen começou a cortar a cobra. Ele espetou a carne numa vara e a assou. Su Liyue sentiu o cheiro delicioso e não acreditava que uma fera imortal estava sendo assada assim. Ao ver Bai Luochen saboreando a carne, Su Liyue ficou com água na boca e saiu. Sedutoramente, pediu um pouco de carne, mas Bai Luochen recusou friamente. Su Liyue se imaginou sendo ridicularizada por outros belos imortais. Su Liyue quase chorou e tentou sair. Bai Luochen a chamou e tirou um pedaço da carne de cobra assada. Ele pediu para Su Liyue lambê-la. Embora hesitante, Su Liyue lambeu com sua língua longa e sentiu algo. Uma onda de rica energia espiritual. Ela não acreditava que uma pequena mordida tinha meio ano de cultivo. Com seu nível atual, seu corpo explodiria se comesse a carne diretamente. Su Liyue agradeceu a Bai Luochen, que a lembrou de se limitar a uma lambida diária. Naquela noite, alguns discípulos invadiram o pico do pássaro azul para roubar o cavalo espiritual de Bai Luochen. Eles até trouxeram algo para fazer o cavalo dormir. Nesse momento, Bai Luochen saiu para alimentar o cavalo, lembrando-se de quando o pegou pequeno. Após uma breve conversa, Bai Luochen partiu, e os discípulos planejavam devolver o cavalo ao departamento de domesticação de feras. Su Liyue percebeu os invasores e questionou quem eram. Um dos invasores tentou atacá-la, mas Su Liyue, com destreza, derrubou o atacante usando um chute alto. O agressor então ficou mais sério e liberou sua energia espiritual.
mas o fogo dos ataques de Su Liyue rapidamente a dissolveu. Bai Luochen, que estava dormindo, despertou com um barulho, e com um simples movimento dos dedos, criou uma barreira à prova de som ao redor do pico do pássaro azul. Ele deu o tratamento aos seus juniores e saiu para se vingar, mas um discípulo o impediu de continuar. Como Bai Luochen tinha uma posição superior à deles, ele sugeriu que Su Liyue fosse denunciada à sala de aplicação da lei. Su Liyue estava completamente exausta depois de ler apenas meia página do livro, e confessou a Bai Luochen sobre o seu progresso até então. Ao saber que Bai Luochen parou de cortar madeira, Su Liyue ficou desapontada. Ela pediu desculpas, mas Bai Luochen disse que estava surpreso e feliz, pois achava que ela leria apenas algumas linhas. Ele ficou orgulhoso por alguém ter lido meia página do seu livro à noite, e deu a Su Liyue uma ficha de biblioteca para ajudá-la na leitura das escrituras na biblioteca da academia. Para acessar melhores escrituras, o Tolkien deve subir de nível por missões ou participação nos discípulos. Julgamento. Como ex-imortal, Su Liyue não precisa do símbolo, pois não lhe faltaram escrituras por milênios. Naquele momento, chamavam Su Liyue por sua ofensa. Ela pediu desculpas ao mestre, mas Bai Luochen disse para deixar com ele. Muitos discípulos e mestres se reuniram na entrada do pico do pássaro azul. Oficiais da sala de aplicação da lei procuraram Su Liyue, pois alguém a denunciou por quebrar regras. Bai Luochen perguntou a alguém oculto sobre o ocorrido com os dois discípulos na noite anterior. He Xiangsheng surgiu, nervoso, explicando que eles foram punidos por irem por engano ao pico do pássaro azul. Bai Luochen insinuou que as ações de Su Liyue também foram acidentais. O oficial insistiu em entregar seu discípulo, mas Bai Luochen demonstrou sede de sangue. He Xiangsheng usou essa oportunidade para ligar Bai Luochen ao crime. Os oficiais desceram e avisaram Bai Luochen. Eles atacaram, mas Bai Luochen sinalizou para Su Liyue observar o progresso dela. Su Liyue desviou-se rapidamente dos ataques iniciais e entendeu por que seu mestre a deixava lutar. Eles eram fracos demais para Bai Luochen. Su Liyue continuou se esquivando, mas um oficial notou que ela desenhava runas. Ele não podia acreditar que ela fazia isso em plena batalha. Os oficiais ficaram furiosos e atacaram juntos. Su Liyue usou sua runa. Uma explosão ocorreu, mas não afetou Su Liyue, que contra-atacou com Thunderbirds e derrotou os oficiais. Vendo o atributo dela, Bai Luochen planejou conseguir algo para ela depois. Su Liyue lançou uma runa em He Xiangsheng. O oficial ameaçou Bai Luochen por ir contra eles, mas Bai Luochen disse que seriam os três. Com uma palavra de Bai Luochen, todos se ajoelham e um trovão atinge a montanha. Os oficiais não acreditam que Bai Luochen recuperou sua energia espiritual. Nesse momento, eles recebem um chamado de um ancião e saem voando. Quanto a He Xiangsheng, ele permanece ajoelhado até que seu mestre enfrente Bai Luochen naquela noite. Chen Kun, o instrutor Vince do departamento de domesticação, recebe o relatório dos oficiais. O oficial sabe que Bai Luochen está perdido. Chen Kun pediu a um discípulo que trouxesse o irmão do mestre na manhã seguinte. Bai Luochen ficou irritado pela falta de desculpas. Após comer, foi ver Su Liyue. O discípulo desviou facilmente de pedaços de madeira. Bai Luochen elogiou Su Liyue e pediu que vigiasse, deixando um selo contra intrusos. Bai Luochen chegou ao abismo Kangwu, lar dos demônios. Existem 12 demônios antigos nas profundezas, e Bai Luochen teme que Su Liyue não consiga vencer um deles, mas decidiu procurar um rei demônio de atributo relâmpago para pedir suas coisas. Então, ele viu uma discípula sendo perseguida por outros. Um homem disse que o departamento de 4 artes é apenas um mascote da academia, e trouxe sua vara para a discípula. Shunhu tentou lutar, mas o homem selou seu poder espiritual. Ela lembrou-se de sua irmã mais velha ao aceitar seu destino. Bai Luochen disse para atingir o ponto de Danjong do homem. Yunhu agiu novamente, incapacitou o agressor por um segundo, e fez um buraco em seu corpo. Como Bai Luochen estava invisível, Yunhu se curvou por toda parte em agradecimento. Bai Luochen ficou surpreso que sua irmã Yue estava treinando alunos desajeitados. O atacante restante decidiu atacar Yunhu. Yunhu pediu conselhos. Bai Luochen deu instruções, mas não acertou o agressor. Yunhu quase foi morta se Bai Luochen não tivesse restringido o agressor para que ela o matasse. Porém, Yunhu precisava de informações sobre sua irmã sênior. O agressor achou que a irmã já estava morta, pois seu Ki foi destruído. Ele ameaçou Yunhu, dizendo que iria atacá-lo se a seita do limite sem forma não permanecesse de braços cruzados. Naquele instante, Bai Luochen apareceu, e Yunhu ficou incrédula ao ver que o homem, conhecido por ser inútil, havia ajudado. Como o agressor não falava nada, Bai Luochen o fez explodir.
Depois, ele pediu algo a Yun-Ho, que pertencia à sua irmã sênior. Então, ele criou um pássaro espiritual para localizar a irmã sênior. O pássaro espiritual, em seguida, chegou na frente de um poço onde a irmã de Yun-Ho havia caído. Ela já tinha aceitado seu destino de morrer e esperava que Yun-Ho estivesse bem. Naquele momento, ouviu a voz de Yun-Ho. Yun-Ho ficou feliz ao ver que sua irmã sênior ainda estava viva. Surpreendentemente, Bai Luochen usou um selo especial, e bolhas se formaram ao redor da irmã sênior. As bolhas a envolveram e a levaram à superfície. Ela então agradeceu a Bai Luochen, que retirou a pílula Yuan de cultivo dos 5 elementos. Yun-Shi tentou recusar, mas não pôde. Yun-Ho agradeceu a Bai Luochen e forçou a pílula na boca da irmã. Yun-Ki foi curada instantaneamente. Bai Luochen perguntou por que estavam no abismo Kangwu. Enquanto isso, Su Liyue, após ler uma página do livro de Bai Luochen, sentiu um intruso. Chen Kun sobrevoou o pico do pássaro azul e jurou punir Bai Luochen e Su Liyue. No abismo Kangwu, Bai Luochen soube que as irmãs perseguiam o demônio do bicho da seda do gelo para consertar o instrumento do mestre. Bai Luochen também precisa capturá-lo, pois possui um atributo de relâmpago. No pico do pássaro azul, Chen Kun procurou Bai Luochen, mas Su Liyue disse que seu mestre estava ausente. Ele ordenou que Su Liyue se ajoelhasse por violar regras ao machucar discípulos. Mas Su Liyue nunca ouviu falar disso. Chen Kun então atacou Su Liyue, mas ela insistiu que não fez nada errado. Chen Kun continuou atacando para forçá-la a se ajoelhar. Ele ficou surpreso ao ver Su Liyue queimar seu próprio reino em defesa. Percebeu que Su Liyue era uma ameaça e mandou Yin-Hai matá-la. Yin-Hai tentou dialogar com Su Liyue, mas ela não implorou por misericórdia e estava pronta para atacar Chen Kun. Nesse instante, um cavalo atacou Yin-Hai de repente. Chen Kun entendeu por que He Xiangsheng era obcecado pelo cavalo, pois era um demônio espiritual o tempo todo. O cavalo Wu Zai ficou na frente para proteger Su Liyue. Chen Kun amarrou o pescoço de Wu Zai e o puxou. Chen Kun usou energia espiritual no punho e destruiu o núcleo de Wu Zai. Su Liyue viu Wu Zai cair em seu sangue. Ela xingou Shun Kun, que desceu para enfrentá-la. Su Liyue atacou com sua roda da fada da lua, mas o ataque falhou, pois Chen Kun tinha um tesouro de proteção. A energia espiritual de Su Liyue estava esgotada. Chen Kun a agarrou pelo pescoço. Su Liyue ameaçou que Bai Luochen o mataria. Chen Kun tinha o mesmo objetivo desde o início. Wu Zai se recuperou, mas ela pediu que ele ficasse longe. Lembrou-se do talismã de Bai Luochen e o pegou. Chen Kun riu, pois um papel não ajudaria. De repente, o talismã brilhou. Chen Kun foi lançado longe quando um pássaro espiritual surgiu e o engoliu. O pássaro explodiu, destruindo o tesouro de Chun Kun. Yin-Hai apareceu, ajudou Chun Kun e deu-lhe pílulas. Furioso, Chen Kun atacou Su Liyue. Quando Su Liyue pensou que era o fim, Bai Luochen apareceu e bloqueou o ataque. No entanto, um clone forte agarrou Chen Kun e o verdadeiro Bai Luochen cuidou de Su Liyue. Bai Luochen controlou o clone e esmagou a cabeça de Chen Kun no chão. Um instrutor de alto nível estava sendo esmagado, e seu discípulo só via seu sangue se espalhar. Yin-Hui tentou pedir que Bai Luochen parasse, mas nosso protagonista prendeu o discípulo. Enquanto isso, Chen Kun percebeu que estava sendo curado enquanto o clone o atingia. O clone atacou Chen Kun novamente, gerando uma onda de choque. Ele entregou o instrutor esmagado aos discípulos, dizendo que deveriam ser gratos a Li Guanji, respeitado por Bai Luochen, e mandou que saíssem. Yun-Hai ajudou Chen Kun a se recuperar. Chen Kun não queria desistir e tentou reagir. Bai Luochen continuou curando os arrependidos Su Liyue e Wu Zai. Bai Luochen declarou que a culpa não era dela. De repente, Chen Kun trouxe um grifo e ordenou que atacasse Bai Luochen. Porém, um espírito na bolsa de Bai Luochen assustou tanto as penas da enorme galinha que ela voou para longe. Naquele instante, as irmãs de antes finalmente chegaram, e Bai Luochen pediu a elas que cuidassem de Su Liyue. Bai Luochen então afirmou que nunca havia saído do pico do pássaro azul. No entanto, ele ainda era incomodado pelos outros. Os olhos de Chun Kun se arregalaram ao ver Bai Luochen trazer um talismã arrebatador de sangue. Assustado, ele voou, mas os clones de Bai Luochen o jogaram de volta. Chen Kun avisou sobre a retribuição divina, mas Bai Luochen disse que era para Chen Kun. Usou o talismã nele, cobrindo-o de sangue espesso. Yin-Hai só assistia com medo, enquanto seu mestre era destruído. As irmãs que assistiam ficaram chocadas ao ver a cena. Yin-Hai ajoelhou-se e aceitou seu destino. Bai Luochen levantou a mão e cortou o cabelo de Yin-Hai. Ele não queria que ninguém soubesse o que ocorreu e mandou ele deixar o pico Qinglin com o discípulo ajoelhado na entrada. Yun-Ru percebeu que o mestre e o discípulo conversavam e puxou sua irmã para longe, pois estavam atrapalhando.
Os dois se despediram e prometeram se visitar sempre. Su Liyue temia encontrar mais rivais. Bai Luochen viu algo no céu e destruiu a entidade horripilante. Ignorando a pergunta de Su Liyue, ele sabia que alguém espiava o pico do pássaro Azure. Um idoso chorava ao ver seu sobrinho destruído. O líder supremo mandou seus homens bagunçarem o exame de Su Liyue. Tu Wanshen, da sala de aplicação da lei, confirmou que tudo estava pronto. No pico do pássaro azul, Bai Luochen deu a Su Liyue um bicho da seda de gelo. Su Liyue estava confusa sobre como seu mestre M fez um rei demônio obedecê-lo. Com atributos de raio e água, seria útil para o cultivo dela. Su Liyue se emocionou e foi abraçado por Luochen. Ele lembrou sua discípula sobre o grande teste e disse que ela poderia levar o bicho da seda de gelo com ela desde então. Invocar um rei demônio era trapaça. Bai Luochen suprimiu o reino do bicho da seda do gelo. Depois, começou a suprimir o reino do rei demônio, mas Su Liyue notou que seu cultivo aumentava. Luke Mimeng apareceu. Su Liyue ficou animada, achando que todos os reis demônios eram horríveis. Mimeng questionou se Su Liyue já havia encontrado reis demônios, mas a ex-imortal disse que só os via em livros. Enquanto isso, Bai Luochen verificava algo. Ele disse às duas garotas para descansarem enquanto tentava analisar a pedra de jade de Mimeng. Nesse momento, o sistema mostrou uma nova missão. Ele ganharia uma recompensa se seu discípulo passasse em 5 dias e ficasse em primeiro no exame. Bai Luochen ficou confuso, pois o sistema só dava tarefas de cortar madeira até então. Ele desconfiou, mas o sistema insistiu em aceitar a missão. As recompensas eram inúteis para ele, então as deu ao discípulo. Bai Luochen dormiu e uma mulher brilhante surgiu. Ela tocou suas bochechas, desejando encontrá-lo. 5 dias depois, Zhang Hemin e discípulos viram alguém assando perto. Era Bai Luochen, assando um pássaro estranho. Cara, era claramente um anjo. Zhang Hemin começou a reclamar, pois a área foi designada para exames de teste. Os discípulos comentavam sobre o sumiço de Yun Hai e He Xiangsheng. No entanto, Feng Shu lamentava que Su Liyue, tão talentosa, escolhesse um mestre aleijado. Ele tentou chamar a atenção dela, mas foi ignorado. Ela estava mais interessada na carne assada, enquanto Bai Luochen evitou comê-la devido ao intenso qi espiritual da carne. Feng Shu se ofendeu por ser ignorado, mas seu instrutor Yu Wangxiang tentou acalmá-lo. Nesse momento, o Departamento de 4 Artes, famoso por suas belas discípulas, surgiu. A beleza da instrutora Mun Xuanzhou mudou a personalidade de Yu Wangxiang. Porém, ela o ignorou, e agradeceu a Bai Luochen por salvar suas discípulas. Su Liu se agitou novamente. Outro rival surgiu. Então, Feng Xiu acalmava Yu Wangxiang. O ancião da tarefa anunciou o início dos testes e regras. Os participantes deviam acumular pontos em 2 dias, encontrando tesouros, destruindo demônios ou roubando tokens. Se alguém pusesse a vida de outro em risco, o avô Ai puniria. O ancião da tarefa declarou o início das provas. Su Liyue se despediu, mas não queria ir, pois Mun Xuanzhou estava muito apegado ao mestre. Mun Xuanzhou se perguntou por que Bai Luochen não se preocupava tanto com Su Liyue. Ele sabia que Su Liyue poderia lidar com isso, sendo sua discípula. No reino secreto, um discípulo reclamava do desprezo pelo departamento de talismã. Ele foi perseguido por Su Liyue e teve seu token levado. Su Liyue está na posição 47 e já eliminou 6 pessoas. Mimeng gesticulou, mas Su Liyue pediu para falar normalmente, pois não havia ninguém perto. Mimeng reclamou que Bai Luochen pediu para fingir ser um espírito. Vendo Mimeng fazer beicinho, Su Liyue seguiu a direção indicada. De repente, uma marca surgiu atrás de Su Liyue, e ela não sabia que estava sendo seguida. Depois, as pessoas viram Feng Shu ser esmagado por Su Liyue ao vivo. Mun Xuanzhou temia que Su Liyue atraísse atenção indesejada. Ele disse que os fracos se preocupam com estranhos, mas os fortes confiam em seu poder. Mun Xuanzhou não pode afirmar que Bai Luochen ainda era o mesmo que sustentava os céus e olhava o mundo há 10 anos. Bai Luochen riu da situação. Então, um sino sinistro tocou e a transmissão foi interrompida. A equipe entrou em pânico, perdendo conexão com o avô Ai. Um choque de qi foi detectado no reino secreto e discípulos do departamento de formação foram enviados. Um talismã azul atravessou o portal. Bai Luochen não quer mais ser bom. No reino, 2 mestres enfrentaram Su Liyue. Eram Heilin e Lu Shu, do salão de execução. Esses caras de novo. Su Liyue tentou lutar,
mas seus ataques foram anulados. Os dois tentaram matá-la. Su Liyue pediu ajuda de Mi Meng e repeliu-os, congelando um. Mi Meng disse para sumirem, pois Su Liyue estava sob sua proteção. Eles fugiram ao ver seu tamanho, e Mi Meng disse que só fazia isso porque era Bai. Ordens de Luochen. Ela voltou à sua forma menor, animada para caçar mais tesouros. Dias atrás, Mi Meng ajudava Su Liyue a se recuperar. O método era provocante, fazendo Su Liyue gemer alto. Mi Meng desenhou algo em Su Liyue, parecido com uma tatuagem de útero. Na floresta, Lúcio tentava descongelar Heilin. Alguém apareceu, acusando-os de crimes. O clone de Bai Luochen surgiu para matá-los. Acima, outra criatura estranha os observava. Bai Luochen esperava que não o culpassem por ser cruel. Ele destruiu a criatura, e o líder supremo, em reclusão, começou a sangrar. Ele não acredita que Bai Luochen recuperou sua força. Enquanto isso, Mimi, Meng e Su Liyue entraram em uma caverna em ruínas. Mi Meng reclamou que não encontraram nada e culpou Su Liyue. Su Liyue olhou para Mi Meng, que de repente lançou um ataque. Mas o ataque era para as larvas venenosas atrás de Su Liyue. Mi Meng pediu que Su Liyue agradecesse, mas ela estava focada nas larvas venenosas na área, indicando tesouros próximos. Ela atacou uma parede e surgiu uma porta enorme. Su Liyue achou o lugar familiar e sugeriu voltar, mas Mi Meng estava confiante em continuar. Mi Meng atacou e reivindicou o título de Rei Demônio. Porém, seu ataque foi inútil, então ela tentou novamente. Mesmo assim, a porta não teve nenhum arranhão. Enquanto Mi Meng chutava a porta frustrada, Su Liyue viu uma placa para colocar a mão. Ela colocou a mão na porta que se abriu. Um pilar alto e ameaçador estava no centro da sala. E Su Liyue sentiu uma familiaridade inegável. Ela lembrou que Alice selou na vida anterior. Chegou tarde para avisar Mi Meng e o selo começou a romper. Coisas estranhas ocorreram no reino secreto. Os portais agiram estranhamente. A equipe informou que o Imperador Demônio despertou. Todos entraram em pânico, apesar das ordens do ancião. O diretor recebeu o relatório e ordenou enviar matrizes de teletransporte para salvar os discípulos. As irmãs Yun escaparam por pouco, e Bai Luochen perguntou se elas viram Su Liyue. Mun Xuanzhou percebeu que os discípulos foram transportados com seus mestres, indicando que Su Liyue estava em apuros. O Imperador Demônio Dongshu foi despertado de seu selo e começou a liberar Qi espiritual malicioso. Mi Meng só podia proteger Su Liyue. Ele notou Su Liyue e atacou. Mas Mi Meng ergueu um escudo. Dongshu questionou por que sua espécie protegia um humano. Mi Meng afirmou que Su Liu era criada como um animal de estimação por demônios. Mi Meng tranquilizou Su Liu, pois tinha o que queria, e atacou Su Liyue de repente, mas fez um clone ajudar Su Liyue a fugir. Dongshu ouviu seus sussurros e ameaçou Mi Meng, atacando-a para matar. Mi Meng criou picadores de gelo e se esfaqueou para ativar a proibição de Bai Luochen. Enquanto isso, discípulos mortos eram transformados em monstros por vinhas estranhas. O diretor apareceu com seus discípulos e massacrou alguns. Em menor número, implantaram uma formação de espadas espirituais. O diretor mandou Zhang Hemin ajudar os discípulos e mestres a se teletransportarem, sugerindo que Bai Luochen, por estar fraco, fosse primeiro. O diretor concordou, mas Mun Xuanzhou disse que Bai Luochen também se preocupava com seu discípulo. O diretor suspirou e pediu a Mo Xuanzhou que se juntasse a Bai Luochen. Nesse meio tempo, Dongshu foi atacado inesperadamente. O clone de Bai Luochen foi quem atacou. Ele detectou a proibição e iniciou um comando de aniquilação. Criou um buraco negro e o lançou em direção a Dongshu. Nas ruínas, o cadáver de Mi Meng ficou imóvel e uma larva saiu da boca do cadáver congelado. A larva cresceu, virou um casulo e um novo Mi Meng surgiu. Ela reclamou de Bai Luochen colocar a proibição em seu peito. Ainda bem que tinha sua carapaça de bicho da seda de gelo. Então, seu pequeno clone a levou a outro lugar. Mi Meng encontrou uma Su Liyue infectada e tentou ignorá-la. Como já era alvo do Imperador Demônio, suas restrições sumiram, e ela não deveria ser o pet de Bai Luochen. No entanto, Mi Meng lembrou de Su Liyue e atirou dali. Começou a agir como um monstro faminto e mordeu Bai Luochen. O mestre permitiu que seu discípulo o mordesse com força, até Su Liyue recobrar a consciência. Su Liyue pediu desculpas porque Bai Luochen não foi infectado em seu lugar. No entanto, isso não o ameaçou, pois o sistema ativou um antivírus no corpo de Bai Luochen. Um fragmento de Dongshu tentou dominar seu corpo, mas o sistema o destruiu imediatamente. Naquela noite,
Shu notou que sua visão havia piorado. Ela se sentiu mal por ser um fardo para seu mestre. Mimeng apareceu e Su brincou que virou um ciclope. Mimeng deu-lhe uma palmada pela piada ruim. As duas foram para a cama e Meng prometeu proteger Su no futuro. Na manhã seguinte, Su espirrava enquanto treinava. Mimeng pensou que o gelo era o culpado. Bai Luochen decidiu visitar o departamento de 4 artes para tratar Su No dia seguinte, no banho das 4 artes, Mimeng viu Su com os tesouros e pediu sua parte. Xilui disse que Mimeng já tinha recebido algo do mestre e a jogou na cesta com suas roupas. Shu entrou na banheira confortável e as irmãs Yun se juntaram. As meninas começaram a brincar. Su notou pequenos demônios. Yunxi explicou que os estorninhos mantinham a água limpa. Mas eram só demônios pervertidos que bebiam água do banho das mulheres. Uma vice-instrutora chamada Liu Kuer apareceu e chamou Su de caipira, dizendo que ela e seu mestre eram bárbaros e sem educação. Ela mostrou como usar os estorninhos corretamente. Os estorninhos se empurraram para limpar os pés de Liu Kuer. Ela mencionou que viu Bai Luochen entrando no quarto de Mun Xuanzhou. Enquanto isso, Bai Luochen disse que o pedido de Lua Xuanzhou era inapropriado. Lua Xuanzhou afirmou que Bai Luochen gostava de assar alimentos em locais fechados. Porém, Bai Luochen falou que era sobre um homem e uma mulher sozinhos em um quarto. Mun Xuanzhou lembrou que Bai Luochen sempre levantava sua saia na infância. Bai Luochen então perguntou o que Mun Quanzhou precisava dele. Ela pediu que ele levasse seus discípulos a um reino secreto para treino. Precisava de alguém para vigiar o novo reino. Bai Luochen alegou ser aleijado, mas Lua Xuanzhou não acreditou. Discutiram até os discípulos entrarem. Mun Xuanzhou sussurrou para Bai Luochen, mas Su não entendeu e arrastou seu mestre. As irmãs Yun parabenizaram seu mestre. No pico do pássaro azul, Shu desenvolveu uma nova habilidade, e Bai Luochen elogiou seu progresso. Mas lembrou de não se apressar e remover pensamentos maliciosos. Su então, agarrou Bai Luochen, pedindo que fizesse um bebê com ela. Bai Luochen tentou impedir os avanços de sua discípula. Su questionou se não era tão boa quanto Lua Xuanzhou. Bai Luochen declarou que não via sua irmã sênior dessa maneira. Ele admitiu que Su era bonita, mas preferia sua aparência habitual. Depois, fez Shu dormir, e ela suspirou. No dia seguinte, Bai Luochen encontrou os discípulos de Mun Xuanzhou. Ele lembrou Su de não cobiçar tesouros. Parece que Su se recorda do que fez na noite anterior. Ela se lembrou de focar em se tornar imortal. Bilotian não podia evitar se preocupar. Naquele momento, Yun Huo informou sobre um ataque externo. Era Kang Mingxiu, uma anciã do Palácio da Felicidade, que traiu o departamento das 4 artes. Ao ver Yun Hu responder, Kang Mingxiu atacou com seu instrumento. Mas Bai Luochen interrompeu, pegou o instrumento e o reivindicou. Todos ficaram surpresos que o instrumento traiu seu dono. Bai Luochen tocou a flauta e todos ficaram hipnotizados. Chang Mingxiu trouxe enguias demoníacas e pediu a flauta de volta. Mas seus ataques falharam e tiveram rebote. Um discípulo pegou Kang Mingxiu com intenções perversas. Vendo-os recuar, Bai Luochen deu a flauta para Yun Hu. As outras meninas reclamaram da parcialidade, mas o tio disse para buscarem tesouros melhores no reino. Ele pediu a Su para fazer o mesmo, mas foi ignorado. Mimeng se perguntou se algo ocorreu entre eles. O domínio secreto se abriu, e Bai Luochen percebeu que o talismã usado em Su já tinha sido removido. Enquanto isso, uma discípula monitorava seus movimentos com uma cobra. Ela informou a Kang Mingxiu que acabara de derrotar o discípulo que a prejudicou. Depois, ordenou que seus discípulos também entrassem e cantassem para renascerem felizes. Enquanto isso, Bai Luochen recebeu do sistema a missão de derrotar o ancestral da alma. Nas montanhas próximas, Yun Ho enfrentou outra discípula do Palácio da Felicidade. Ela atacou com tentáculos, e Yun Ho usou a flauta para se proteger, mas foi inútil. Yun Ho foi enredado, e a mulher começou a brincar com seu corpo. Yun Ho usou o talismã de Bai Luochen para pedir ajuda. A mulher começou a punir Yun Ho, e trouxe mais brinquedos. Então, um peixe assado voou e perfurou a mulher. Bai Luochen chegou a tempo para salvá-la. Antes de procurarem os outros, notaram um espírito voador estranho. Bai Luochen o pegou e explicou que era uma vespa da alma usada pelo Palácio da Felicidade para coletar almas. Ele falou que deviam se apressar para encontrar os outros. Enquanto isso, Su recebia relâmpagos. Mimeng apareceu de repente e a assustou, mas disse que Su estava afugentando os monstros.
Ela a chamou de tola por se forçar a receber relâmpagos. Su Liyue disse que era uma forma de alcançar a imortalidade, e Bai Luochen. Mimi Meng se perguntou por que ela era tão teimosa em alcançar seu mestre. Su Liu só pode corar. De repente, Kang Mingshu apareceu e disse a eles para agirem bem ou sofreriam. Mi Meng liberou seu ki espiritual imponente como um imperador demônio. Kang Mingshu então pediu algo e um enorme martelo caiu do nada. Mi Meng reconheceu o poder demoníaco e tentou avisar Su Liyue, mas levou um soco tão forte que voou longe. Ela pediu a Su Liyue que chamasse Bai Luochen. Su Liyue finalmente percebeu a alta concentração de energia demoníaca. Os membros do Palácio da Felicidade saudaram seu sexto ancião, uma pequena coelhinha com um grande martelo chamada Chang Xiaoliu. Logo, Su Liyue acordou amarrada em uma caverna. Ela notou um ritual acontecendo, e que os 4 discípulos do departamento também estavam presos. Tentou romper as amarras, mas Mi Meng disse que sua seda de gelo era sua obra-prima. Ela perguntou por que Mi Meng a traiu, mas o demônio disse que agora ela seguia o mais forte Qian Xiaolu. No entanto, Mi Meng também estava presa pela própria seda de gelo. As duas continuaram discutindo, e Qian Xiaolu pediu silêncio. Naquele momento, Qian Mengshu exclamou que as almas não eram suficientes para o ritual. Os mestres Ziling e Yang Cheng não acreditam que o Palácio da Felicidade tenha preparado apenas algumas centenas de almas. Qian Mingshu ordenou que trouxessem as garotas do Departamento das 4 Artes. Su Liyue estava em pânico, mas Mi Ming disse para observar. Um escudo de raios protegeu as meninas, e Mi Meng fingiu ignorância. Kang Mingshu pediu ajuda a Chang Xiaolu. O demônio recusou, pois Kang Mingshu só pediu ajuda a Mi Meng com um galho de cássia. Chiang Mingshu estava em apuros, pois restavam poucos. Yang Shen se perguntou por que Kang Mingshu estava angustiado. Ele usou as almas de outros discípulos do Palácio da Felicidade. Kang Mingshu trouxe um galho de cássia, e Ziling o advertiu. Então, o selo quebrou e uma mão surgiu de crânios. A pessoa libertada foi o ancestral da alma imortal da Terra Yun Huang, causador de desastres. Yang Cheng e Ziling o cumprimentaram rapidamente. Yun Huang notou o cultivo de Kang Mingshu e o absorveu de seu Kang. Mingshu usou o galho de cássia, e Chang Xiaolu ajudou. Kang Mingshu criou um portal de fuga com um talismã. Mi Ming escapou, mas Chang Xiaolu os viu e levou Su Liyue. A garota coelho seguiu Kang Mingshui, deixando Mi Mang. Yun Huang não acreditou que alguém escapou diante dele, e decidiu absorver as almas das garotas do Departamento de 4 Artes. Mi Meng, que os protegia, se perguntou por que Bai Luochen ainda não chegou. Então, o teto quebrou, e um machado familiar apareceu. Yun Huang suou ao ver Bai Luochen, que dizia ser o protagonista. Yun Huang sente que Bai Luochen tem um reino de cultivo inferior, mas não vê suas habilidades. Bai Luochen não acredita que os esforços do Palácio da Felicidade foram para reviver um velho. Yun Huang se ofendeu e atacou. Bai Luochen usou um talismã divino para contra-atacar, surpreendendo Yun Huang. Após Bai Luochen afirmar sua superioridade, Yun Huang criou um domínio que anulou os talismãs. Bai Luochen foi engolido pelo pântano das almas e tentou usar talismãs, mas sem sucesso, sendo atacado. Irritado, pediu ao sistema uma explicação sobre o domínio. O sistema explicou que o domínio tornava o usuário quase um deus naquela área. No entanto, Bai Luochen encontrou uma brecha e usou seu machado para atacar o pântano, ferindo Yun Huang. Yun Huang perguntou o que Bai Luochen segurava. Bai Luochen disse que era um machado de madeira comum. Ele cortou Yun Huang, dizendo que o ancestral parecia madeira. Os outros veem que alguém sairá, e Ziling supõe que seu antepassado venceu. No entanto, Bai Luochen saiu ilesa, segurando a cabeça do ancestral e a jogou fora. A cabeça explodiu, causando a morte de Yang Cheng. Ziling implorou por sua vida, mas Bai Luochen ordenou que ela fosse presa e interrogada. Bai Luochen procurou Su Liyue e capturou Mi Meng, que estava fugindo. Tang Dudu, uma discípula cega, afirmou ter sentido que um mestre demônio levou Su Liyue ao Palácio da Felicidade. Enquanto isso, Su Liyue despertou em algum lugar e percebeu alguém que claramente a reconheceu como a Kai-Xiu Celestial. Milhares de anos atrás, Kai-Xiu contou a sua irmã Manmin sobre uma epifania para romper. Ela disse que estavam cultivando errado e que poderiam ascender eliminando os 3 cadáveres ou demônios dentro do corpo. No entanto, Kai-Xiu estava apenas histérica por um desvio de Qi e confundiu seus espíritos de origem com demônios. Man tentou impedi-la, mas Kai-Xiu a atacou com uma lâmina. Kai-Xiu destruiu seu segundo espírito de origem e disse que estava ascendendo. Mas percebeu que não bastava. Procurou o terceiro espírito, mas Man já havia escapado. Man se escondeu, curou-se e protegeu o último espírito de Kai-Xiu. Kai-Xiu continuou a procurá-la
e usou sua arma imortal para devorar o sol, Man percebeu um molusco gigante no lago. Dentro do molusco blindado, Man atacou Kai Xiu, mas ele destruiu o ataque facilmente e cortou o molusco ao meio. Man Min escapou. Ela provou a infame arma imortal de Kai Xiu. Kai Xiu decidiu derrubar tudo para encontrar Man Min. Montanhas foram destruídas, e Man Min apareceu. Ela usou uma técnica mística e chamou Kai Xiu de louco. Kai Su a chamou assim porque Man não iria com ela para ascender. Então, Man decidiu impedir a ascensão dos dois, usando uma técnica mística. Kai Xiu contra-atacou com sua arma imortal, e os dois ataques colidiram, destruindo tudo ao redor. Man Min declarou sua vitória e prometeu trazer sua melhor amiga de volta ao normal. Kai Xiu chorou muito ao ter que matar sua melhor amiga. Essa foi a resposta que Su Liyue tentou negar ser dela. Man Man pediu que ela não errasse novamente. Su Liyue não acreditava que Man virou um imortal cadáver. O local começou a roncar, e Man mandou Sheng Xiaolu verificar fora. Era Bai Luoshen, procurando seu discípulo, o líder do Palácio da Felicidade. Shizuo disse que chegou tarde, pois Su Liyue já era comida de seu senhor. Bai Luoshen decidiu matá-los, mas Shizuo chamou Cheng Xiaolu com um galho de cássia. Bai Luoshen pensou se Cheng Xiaolu era o Lorde mencionado, mas a garota coelho apenas o insultou e zombou dele. Bai Luoshen ficou furioso e agarrou Cheng Xiaolu, começando a bater nela com um espírito de imperador. O demônio gritou alto quando Bai Luoshen bateu em seu traseiro. Cheng Xiaolu o insultou, mas Bai Luoshen persistiu com seus ataques. No fim, a garota coelho admitiu que estavam do mesmo lado e que só devia ao Palácio da Felicidade. Porém, já era tarde. Enquanto conversavam, Shizuo aproveitou para atacá-los com uma formação de assassinato. Os dois foram capturados pelo bode de Shizuo e riram alto de sua vitória. Shizuo então abriu a boca e deixou sua formação devorar os dois capturados. No entanto, Bai Luoshen disse que não seria fácil matá-lo e desintegrar as mãos do bode. Ao ver os espinhos abaixo e sua arma inativa, Zhang Xiaolu percebeu que estava morrendo. Nesse momento, Bai Luoshen a resgatou. Shizuo não acreditou que eles escaparam e se regenerou para atacá-los de novo. Vendo que ele podia se regenerar, Bai Luoshen lançou várias lâminas para cortar o bode. Shizuo apreciou a dor e mudou sua aparência. Com sangue e carne, atacou os dois e quebrou o escudo de Bai Luoshen. Enquanto eram capturados, Bai Luoshen pensava em uma solução. Nesse tempo, Qian Xiaolu foi imobilizada pelos tentáculos e não usou sua aura. Shizuo disse que sua carne absorvia a aura e queria drenar a garota coelho. Shizuo é um fantoche com aura. Bai Luoshen deu Shizuo a Cheng Xiaolu. Ela não acreditava na energia espiritual e perguntou como um fantoche poderia ter tanta energia. Como Shizuo estava ligada às veias da terra, era uma fonte ilimitada para seu discípulo. Depois, Cheng Xiaolu sorriu e lambeu Shizuo. Man ficou surpresa com alguém entrando. Ela lembrou Shu Liyue sobre o caminho. Bai Luoshen e Cheng Xiaolu chegaram, e Man conheceu o mestre de Su Liu. Man pediu a Bai Luoshen que aconselhasse Su Liu, mas ele não se importava com o caminho do discípulo. Porém, lembrou Su Liyue que o universo de alguém é um coração, e é isso que ele ensinou a Su Liyue. Man exclamou que Su Liyue poderia enfrentar o desvio de Qi novamente. Bai Luchen prometeu ficar ao lado dela, mas Man Min não acreditou. Ele exclamou ser o mestre de Su Liu e levou Man para seu domínio, onde tocos de madeira pareciam cadáveres. Man se perguntou o que eram, e Bai Lushan disse que eram madeiras cortadas em sua vida. Man percebeu que os cadáveres estavam, em sua maioria, em um reino superior. Bai Luoshen então desfez o domínio e pediu a Man que confiasse nela. Man agora entendia por que Su Liyue o venerava. Bai Luoshen se perguntou se Kang Mingshu era do povo de Man Min e desfez sua técnica de ocultação. Ao detectar sua arma sagrada, Man nem percebeu. Kang Mingshu o ameaçou com a formação de sangue e carne de sua seita. Ele se perguntou se era a marionete que Cheng Xiaolu segurava. Kang Mingshu então tirou uma jade de seus melões. E Man exclamou para que ela não a quebrasse. A jade se quebra e Man perde o controle, pois as correntes também se rompem. De repente, Man virou um monstro enorme, e Cheng Xiaolu disse que seu chefe estava sendo devorado pelo Death Cheat. Man olhou para eles, e Kang Mingshu comemorou achando que morreriam. Man atacou todos, mas Bai Luoshen manteve sua barreira dourada. Cheng Xiaolu se preocupa, pois precisaram de 3 imortais de estágio superior para selar seu chefe antes de Qian. Mingshu continuava xingando, então Bai Luoshen amordaçou sua boca. Man atacou para selá-las, e Bai Luoshen ficou surpreso. Ele usou um talismã que colou na testa de Man.
Houve uma explosão, e Manman encontrou Bai Luochen entre seus melões. Manman ficou nervosa ao ver Bai Luochen lambendo seu peito, e lembrou que seu corpo já era um zumbi. Bai Luochen se afastou, dizendo que encontrou o problema. Man percebeu que ele não desejava seu cadáver. Bai Luochen apenas retirou algo dela e destruiu. Depois, disse a Man para conversarem mais tarde, e foi confrontar Kang Minshu, já que pertenciam à mesma seita. Bai Luochen poupou a vida dela, mas inscreveu algo em Kang Minshu, paralisando seu mar de Qi. Ele se perguntou o que estava errado, e Manmin se ajoelhou, pedindo para ser discípula. Bai Luochen tentou recusá-la, mas o sistema ativou uma missão mundial. Seus discípulos devem alcançar o reino imortal da Terra, ou seus poderes e sistema sumirão. Logo, um fraco Cheng Mingxiu viajou pela floresta e encontrou Yang Cheng. Cheng Mingxiu pensou que Bai Luochen não se livrava de ninguém facilmente, e perguntou quem era realmente Yang Cheng. A cabeça de Yang Cheng se virou, e o rosto de Yun Huang apareceu. Então, ouvimos os gritos de Kang Minshu. No pico do pássaro azul, um caixão surgiu, e Bai Luochen ficou feliz por tê-lo trazido. Ele mandou Chang Xiaolu trazer Manmen para tratá-la. Mimeng os viu, e se perguntou por que o monstro trouxe outro monstro. Ela lembrou de enganar o coelho para salvar sua vida, mas agora foi descoberta pelo mesmo monstro. Chang Xiaolu se preparou para baterem em Mimeng por causa da diarreia que teve. Enquanto isso, Bai Luochen usou um tesouro para absorver a energia do cadáver de Manmen. Como a absorção era lenta, Bai Luochen pediu às meninas que se despissem, alegando ser a única forma. As duas, inexperientes e preocupadas com sua primeira vez na cama, começaram a se despir, chamando a atenção de Bai Luochen. Bai Luochen percebeu e disse que elas deveriam deixar algumas roupas debaixo. As duas garotas ficaram surpresas, sem entender. Bai Luochen perguntou se realmente pensavam nele como um predador. Su Liyue pediu desculpas por seus pensamentos impuros. Luochen então explicou o método para salvar Manman. Alguém precisa transferir sua energia Yang para Manman. Ele começou, e Su Liyue começou a gemer ao sentir a energia dele entrando nela. Bai Luochen ordenou a Su Liyue que transferisse para Manman. Manman ficou preocupada, mas Su Liu a tranquilizou, dizendo que seu mestre era excelente. Bai Luochen começou, e o rabanete apareceu na tela. Era o rabanete que Mimeng deu a Chang Xiaolu após roubá-lo de Wu Zai. Chang Xiaolu sentiu a forte energia espiritual e se sentiu bem ao dar uma mordida. Mimeng então explicou a hierarquia para nossa garota cavalo. Chang Xiaolu não acreditava que uma mariposa fraca tentava se mostrar forte. Em agradecimento pelo rabanete, Chang Xiaolu compartilhou seu destino imortal com Wu Zai, esperando que ela alcançasse o reino do Rei Demônio. Logo, Su Liyue acordou e viu que Manmin estava normal. Bai Luochen disse que eram só os meridianos, e pediu que ele descansasse. Foi a primeira vez que sua energia foi drenada. Manman não sabe como agradecer a ele por ter transformado seu corpo. Bai Luochen disse que, em vez de Qi espiritual, Manmin deveria usar a energia do cadáver para se alimentar, e logo recuperar sua verdadeira forma. Naquele momento, uma luz verde surgiu na área, e Manman declarou que um rei demônio havia nascido. Cheng Xiaolu sentiu-se orgulhoso. Wu Zai apareceu com um corpo mais maduro. No entanto, ela se sentiu desconfortável com os melões pesados. Mimeng riu do peito de Chang Xiaolu. Ela então bateu nos melões de Mimeng, e a mariposa sentiu a raiva dos terráqueos. O coelho ficou furioso e atacou a mariposa, mas Bai Luochen a puxou. De repente, Mimeng disse que era bullying, e Wu Zai a atacou. Bai Luochen elogiou sua melhora, mas lembrou que Mimeng era veterana. Então, pediu ao coelho para levar a mariposa para dentro e deixar o cavalo fora. Bai Luochen sabia que o nascimento de um rei demônio alarmou a todos. 5 instrutores chegaram ao pico do pássaro Azure com uma bússola. Nishu sugeriu invadir o pico, e Yan Shanqin concordou. Yu Wangxiang disse que era para a segurança da academia. Zhang Heming culpou Bai Luochen. Mun Xuanzhou sentiu nojo de Zhang Heming. Invadiram os portões e encontraram Bai Luochen cortando lenha. Yu Wangxiang perguntou sobre o rei demônio. Bai Luochen chamou Wu Zai e pediu desculpas pelo cavalo que virou rei demônio. Os instrutores parabenizaram Bai Luochen, mas Zhang Heming quis levar Wu Zai, alegando que um reino baixo como Bai Luochen não controla um rei demônio descontrolado. Yuan Xiang concordou e pediu a Bai Luochen que entregasse o cavalo. Como Bai Luochen recusou, Yu Wangxiang se preparou para lutar. A manhã chegou, e Oudi estava perdendo gradualmente após sua barraca ser destruída. Wu Zai então derrotou Audi, assumindo uma pose de Jojo e chamando-o de fraco. Bai Luochen elogiou seu cavalo. Yu Wangxiang não acredita que seu rei demônio morreu assim.
Ele tentou revidar, mas um grande frasco caiu de repente. Yan Shenqing os interrompeu, lembrando seu status de instrutores, chamando Yu Wangxiang de perdedor. Mun Shunku lembrou que o diretor estava voltando e o perdedor iria embora primeiro. Bai Luochen agradeceu aos instrutores por fazerem justiça, dizendo que só protegia sua família. Nishu riu e provocou Mun Xuanzhou. Ele e Yan Shanqing saíram, desejando sorte aos namorados de infância. Como Uzi estava com sono, Bai Luochen a deixou descansar. Mun Xuanzhou lembrou Bai Luochen do acordo. Ela se aproximou e os dois se beijaram. Mun Xuanzhou riu da confusão de Bai Luochen e perguntou como ele se sentia. Bai Luochen pediu para parar de provocá-lo. Alarme falso, não se beijaram. Mun Xuanzhou queria beijá-lo. Ela pegou um convite para uma festa, mas Bai Luochen recusou. Mun Xuanzhou sumiu após falar. Shu Liyue, cheia de inveja, apareceu e abraçou Bai Luochen, pedindo ajuda por estar em um gargalo. Bai Luochen disse estar sem energia, mas a discípula o puxou para dentro. No dia seguinte, todos ficaram surpresos que o Departamento das Quatro Artes deu uma festa por monopolizar um reino secreto. Pela primeira vez, falaram mal de Mun Xuanzhou, dizendo que vendia seu corpo a instrutores para ganhar algo. Yun-ho ouviu e ficou furioso com os discípulos. Quase brigaram, mas Lua Xuanzhou apareceu. Eles gritaram mais, alegando favoritismo. Lua Xuanzhou percebeu que os discípulos seguiam seu mestre e se perguntou se as palavras eram de Jiang Hemin. Nesse momento, He Xiangsheng concordou em punir quem falasse mal do Departamento de Quatro Artes, mas sugeriu compartilhar 90% dos recursos do reino secreto com o restante da academia. Yun-ho perguntou por que todos queriam o que eles trabalharam duro para conseguir. He Xiangsheng afirmou que era melhor que usassem os recursos, ao invés de o Departamento de Quatro Artes, usá-los para criar instrumentos inúteis. Alguém ouviu suas palavras e tocou uma cítara. Quem falou mal dos discípulos foi estrangulado com fios finos. Bai Luochen chegou com uma mulher que se dizia Ziling. Yun-ho ficou assustado, mas Ziling disse que apenas se disfarçou antes de Mun Xuanzhou e questionou por que um prisioneiro estava fora. Bai Luochen garantiu que já treinou Ziling e que ela tinha qualidades excelentes para o Departamento de Quatro Artes. Mun Xuanzhou aceitou a explicação e pediu que Ziling libertasse os discípulos. Bai Luochen lembrou que da próxima vez ela deveria manter a calma. Ziling ainda lembra da tortura de Bai Luochen. Após a saída dos discípulos de Jiang Hemin, os instrutores receberam uma mensagem do diretor. Todos foram instruídos a ir a um local devido a problemas. Enquanto isso, um grupo invadiu a academia. Du Zhu, ancião da seita da montanha, reclamou que seus discípulos morriam no reino secreto. Qin Zhu, mestre da seita, afirmou que a academia deveria dividir os recursos e queria Mun Xuanzhou como esposa. Jiang Hemin tentou acalmá-los, mas foi insultado. Ele disse para irem ao Departamento de Quatro Artes reclamar. Ele sabia que Bai Luochen estava lá e queria vê-lo ser eliminado pelos mestres da seita da montanha. Logo, os discípulos da seita da montanha atacavam os do Departamento de Quatro Artes, um a um. Um discípulo enorme atacou outro, mas foi atingido por uma flecha. Ele apodreceu e morreu no local. Bai Luochen atacou e chegou com Mun Xuanzhou. Qin Zhu ficou furioso ao ver por que Mun Xuanzhou sempre o rejeitava. Ele se perguntou por que Mun Xuanzhou escolheu o lixo em vez dele. Bai Luochen viu que Qin Zhu era o pretendente de Mun Xuanzhou. Mun Xuanzhou disse que só se encontraram uma vez, e Qin Zhu a procurou mais de 200 vezes pedindo casamento. Bai Luochen o chamou de idiota, enfurecendo Qin Zhu. Qin Zhu afirmou que não deixaria o Departamento das Quatro Artes. Então, Bai Luochen segurou Mun Xuanzhou e disse que ela tinha altos padrões. Du Zhu tentou acalmar seu mestre da seita quando vieram buscar os recursos. Bai Luochen percebeu o verdadeiro objetivo deles. Du Zhu acusou o Departamento das Quatro Artes de assassinar discípulos da seita no Reino Secreto. Mun Xuanzhou disse que seus discípulos não eram lutadores, e foi o Palácio da Felicidade que os emboscou. Du Zhu afirmou que o Palácio da Felicidade já foi destruído, e ninguém tinha culpa. Bai Luochen queria garantir que não soubessem que era culpa dele. Em vez de discutir, ele sugeriu um nobre, e Qin Zhu concordou. Propôs que 5 discípulos de cada lado lutassem. Du Zhu estava preocupado com rumores sobre Su Liyue, mas Qin Zhu disse que tinha seus meios. Qin Zhu então fez outro pedido. Além de ganhar recursos, queria castrar Bai Luochen. Bai Luochen concordou. Apesar da recusa de Mun Xuanzhou,
A irmã sênior temia não carregar os bebês de Bai Luochen. Xingju ficou brava com o casal. Bai Luochen fez outro pedido. Se ganhasse, queria que tirassem suas cabeças. A primeira partida entre o Departamento das Quatro Artes e a Seita da Montanha terminou com a vitória do discípulo Yu Shu. Seus companheiros de clã não evitaram. Os colegas de clã torceram por sua vitória. King Zhou sugeriu que Bai Luochen se rendesse, mas ele ignorou e mandou Yunru lutar. King Zhou ficou ofendido, mas sabia que sua Seita da Montanha venceria. Mun Xuanzhu e Su Liyue chegaram, e Mun Xuanzhu informou que outros instrutores viriam assistir. King Zhou ficou feliz ao ver sua amada, e avisou que o departamento dela perderia para sua seita. Mun Xuanzhu ignorou King Zhou. Confiava em seus discípulos, e se divertia com Bai Luochen, almoçando. Enquanto isso, a segunda luta prosseguia, e Yunru percebeu como os discípulos da Seita da Montanha rasgavam as roupas das discípulas, mostrando sua perversidade. O oponente disse que apenas exibia o poder de sua espada espiritual. Yunru ficou séria e usou seu instrumento para criar ondas. A espada do oponente amoleceu e ele entrou em pânico. Yunru venceu usando uma técnica espiritual, fazendo seu oponente voar. Os espectadores notaram que Yunru usava uma arma imperial. Todos ficaram chocados, incluindo King Zhou. Bai Luochen disse para ele se acalmar. Era só uma arma imperial, e ofereceu uma a King Zhou se ele quisesse. Du Zhu rapidamente segurou King Zhou, tentando convencê-lo a não acreditar em Bai Luochen. Disse a King Zhou para não se preocupar, pois tinha uma arma secreta contra discípulas. De repente, a arena ficou com um cheiro horrível. Um homem alto, esfarrapado e fedorento surgiu, apresentando-se como Li Haisheng. Yunru percebeu a força de Li Haisheng, mas se perguntou por que ele cheirava mal. Bai Luochen mandou Yunru sair. Yunxi interveio e pediu à irmã para pegar roupas. Li Haisheng ignorou e atacou Yunxi, que estava se apresentando. Sentiu o cheiro horrível. Yunxi questionou o que a seita do oponente cultivava. Após o soco de Li Haisheng, o fedor aumentou e se espalhou. Os instrutores chegaram, e Jiang Heming se perguntou como o Departamento de Quatro Artes resolveria o odor na academia. Nishu deu algumas bolsas para Su Liyue e pediu que as colocasse nos cantos para controlar a sujeira. Ele conhecia o cultivo fedorento do Dao imundo. Changzhou ficou surpreso ao saber que Du Zhou fez seu discípulo ficar na fossa de esterco por 15 anos após enganá-lo. Após ouvir os intrusos, Bai Luochen pensou se o problema se resolveria com Li Haisheng, tomando um banho. Ele pediu a opinião de Nishu, que explicou que qualquer um com esse cultivo pode lutar igualmente. Yunru notou que seu mar da consciência também estava contaminado e se preocupou com a irmã. Enquanto isso, Yunxi usou uma técnica de água contra Li Haisheng, que estava seguro de que sua sujeira não seria removida facilmente. Ele exclamou: 15 anos de sujeira são impossíveis de remover. Ele começou a girar, espalhando sujeira. Os ataques de Yunxi não funcionaram contra Li Haisheng. Mun Xuanzhu sugeriu admitir derrota, e Bai Luochen pediu para Su Liyue ir. Jiang Heming disse que mulheres eram inúteis, irritando Bai Luochen. Ele quebrou o escudo de Jiang Heming, fazendo-o comer sujeira e rir. Que nojo! Jiang Heming vomitou e tentou brigar com Bai Luochen, mas Yan Shangqin o impediu e riu. Ele pensava que era azar por comer sujeira. Naquele instante, todos olharam para a arena, onde Su Liyue atacou Li Haisheng com um relâmpago. King Zhou e Du Zhou acharam que tudo estava acabado ao ver o corpo carbonizado do discípulo. Mas Li Haisheng sobreviveu, usando o raio para temperar seu corpo. O instrutor Yu Wangxiang não acreditava que alguém tivesse temperado seu corpo em um imaculado. Nessa situação, ele disse que ninguém na academia poderia parar Li Haisheng. Ele pediu a Su Liyue para se apressar e derrotar Li Haisheng. Mas Su Liyue começou a cultivar. Yu Wenxiang chamou o discípulo de Bai Luochen de tolo. Bai Luochen perguntou se Yu Wenxiang também queria comer coisas sujas. Vendo o pânico deles com o novo corpo puro de Li Haisheng, Du Zhu anunciou que seus discípulos cultivariam o Dao imundo para causar pânico na academia. Yu Wangsheng exclamou que eles podiam fazer isso, e pediu aos outros instrutores o mesmo. Jiang Heming e Yan Shangxin recusaram. Mun Xuanzhou estava preocupada, mas Bai Luochen garantiu que Su Liyue venceria, afirmando que sua discípula era mais monstruosa que um corpo imaculado. Li Haisheng liberou seu poder espiritual, como Gond Hunter x Hunter, e exclamou que o Dao imundo era eterno e imbatível. Confiante, ele se aproximou de Su Liyue, que trouxe sua arma imortal.
Após afirmar que estava poderoso, flexionou os músculos. Brilhavam tanto que Su Liyue precisou de óculos escuros. Foi-se. Li Haisheng se perguntou se Su Liyue tinha medo dele. Su Liyue apontou algo abaixo de Li Haisheng, percebendo que faltava algo em seu corpo. Su Liyue então pediu que trouxessem o próximo oponente. Os instrutores ficaram felizes que Li Sheng falhou. Zhang Hemin disse que mergulhar na sujeira e usar instrumentos são inúteis. Yunhu se ofendeu e gritou. Zhang Hemin tentou punir Yunhu, mas Mun Xuanzhu o impediu com um tapa. Ela ameaçou Zhang Hemin, disposta a quebrar regras pela discípula. Hao Wangxiang disse a Zhang Hemin para parar de brigar com mulheres e focar na partida. Ele viu que Li Haisheng enlouqueceu. Su Liyue avisou que ele perderia o controle do corpo. Mas Li Haisheng culpou Su Liu e a atacou. Su Liyue, com sua habilidade espiritual relâmpago, o derrotou facilmente. Ele caiu, perdendo seu poder espiritual. Du Zhu apareceu e declarou que Li Haisheng não era mais discípulo da seção. Li Shen pediu outra chance para ficar forte, mas Du Zhu o chutou impiedosamente. Após o tumulto, um fraco Li Haisheng caminhou pela floresta, achando tudo injusto. Ele só queria cultivar. Sangue saiu de seus olhos e boca, e ele caiu. Alguém apareceu e perguntou se ele queria vingança. Um homem usou um talismã, e o corpo de Li Haisheng rejuvenesceu subitamente. Ele percebeu que todos os seus ferimentos tinham sumido. Pei Luoshen ofereceu a Li Sheng um novo corpo forte para a vingança. Li Sheng se perguntou por que Bai Luoshen o ajudava. O instrutor explicou que entendia como Li Haisheng se sentia sendo descartado. Li Haisheng não acreditava que alguém como Bai Luoshen fosse enganado. Bai Luoshen virou-se, achando que Li Haisheng não queria vingança. Após pensar não ter opções, Li Haisheng chamou Bai Luoshen e se ajoelhou, pedindo respeitosamente orientação. Bai Luoshen disse que Haisheng merecia ser ensinado, e ordenou que tirasse as calças. Como Haisheng não reagiu, Bai Luoshen repetiu. Assustado, Haisheng achou que Bai Luoshen havia mudado de ideia após inspecionar. E então, Bai Luoshen mandou que vestisse as calças novamente. Com nojo, Bai Luoshen começou a inserir Qi em Li Haisheng, que gemia como uma garota na primeira vez. Na arena do Departamento de 4 Artes, Su Liyue enfrentou Zhu Li, da seita da Montanha de Bambu, famosa por sua matriz assassina. Su Liyue não acreditou que enviaram um discípulo do Núcleo Dourado para uma luta simples. Zhu Li disse que era para vencer e ativou sua matriz, criando dragões espirituais para atacar Su Liyue. Os instrutores perceberam que Su Liyue perderia, e se perguntaram onde estava Bai Luoshen. Zhang Hemin disse que Bai Luoshen morreria no final. Após as batalhas, Mun Xuanzhu planejou usar seu corpo para proteger Bai Luoshen. Bai Luoshen surgiu de repente e disse a Mun Xuanzhu que seu plano era desnecessário, pois Xu Liu ainda não tinha admitido a derrota. Nishu afirmou que a matriz do assassinato era muito mais forte que o reino de Su Liu. Bai Luoshen disse para não se preocuparem, pois sabia que Su Liyue não perderia. Su Liyue ergueu uma barreira e ficou ilesa dos ataques. Zhu Li ficou confuso e atacou mais. Usando a versão menor de sua arma imortal, Su Liyue avançou e destruiu a matriz assassina de Zhu Li. Ela já lutara contra quem criou a matriz, seu melhor amigo, Man Men. Su Liyue se perguntou se Zhu Li tinha mais truques. Shou Li, furioso, invocou uma matriz de ligação da alma que Nushi reconheceu como técnica da seita demoníaca. Os instrutores exigiram que Qing Jue explicasse conforme a sessão demoníaca. Du Zhu os chamou de assustados, pois sabiam que estavam perdendo. Mun Xuanzhu ficou furiosa e disse a Bai Luoshen para parar a luta. No entanto, Bai Luoshen pediu que se acalmasse, pois a verdadeira luta começaria em breve. Todos se perguntaram por que Bai Shen estava calmo apesar do perigo para seu discípulo. Zhu Li riu, se perguntando se Su Liyue também quebraria a matriz dos olhos. Su Liyue estava calma, e disse que o ataque era pior que o anterior. Zhu Li então fez o ataque mortal. A cabeça de Zhu Liyue foi cortada e caiu no chão. Zhang Hemin e Yu Wangxiang riram, achando que agora teriam as propriedades de Bai Luoshen. Após a derrota, Mun Quanzhou pegou sua arma imperial para enfrentar Du Zhu e Qing Zhou. Bai Luoshen a deteve, dizendo que a batalha não havia acabado. Zhu Li zombou da cabeça decepada de Su Liyue. De repente, um casulo apareceu, e Su Liyue saiu dele. Ao perceber que a cabeça era uma ilusão, Zhu Li questionou se Su Liyue usava poderes demoníacos, mas ela afirmou que usava poderes fantasmas. Su Liyue a lançou contra a parede, impedindo-a de continuar. Su Liyue venceu,
mas manter o bicho da seda congelado de Mimeng na boca era repugnante. Ela cuspiu mais da substância viscosa, percebendo que tinha gosto de Mimeng. Qingshui ficou chocada com a reviravolta e acusou Shilui de trapaça. Bai Luochen disse que tudo havia terminado e pediu que cumprissem a promessa. Ele trouxe um talismã assassino. Qingju se enfureceu e mostrou seus poderes, surpreendendo os outros instrutores. Nishu afirmou que não poderiam deter Qingzhou nem juntos. Um gigantesco Qingzhou atacou Bai Luochen. Mun Xuanju saltou e empurrou Bai Luochen para salvá-lo. Vendo o rosto de Bai Luochen entre os melões de Mun Xuanju, Qingzhou ficou furiosa de ciúmes. Bai Luochen chamou Qingzhou de mente simples e apareceu na frente dele. Bai Luochen atacou gritando One Punch Man e destruiu Qingzhou, surpreendendo os outros instrutores. Bai Ogen então olhou para Duju. O ancião implorou por misericórdia, e Bai Luochen o deixou ir, já que mais pessoas queriam a cabeça de Duju. Mun Xuanju ficou surpresa ao ver dois Bai Luochens, mas o que abraçava era uma marionete. Ela a reivindicou como compensação por sua preocupação. Ao ver o poder de Bai Luochen, Yu Wangxiang e Zhang Heming perceberam que foram superados e saíram apressados. Yan Shangqing não acredita que Bai Luochen escondeu a recuperação de seus poderes espirituais, preocupando o diretor. No entanto, Nu Wamzi acreditava que Bai Luochen tinha seus motivos. Ele disse que era bom para a seita ter o gênio de 10 anos atrás. Bai Luochen elogiou Su Liyue, que também queria uma marionete de Bai Luochen por várias razões. Logo depois, um grupo de investigadores chegou às ruínas do Palácio da Felicidade, onde nuvens de miasma surgiram de repente. Eles notaram a densidade do miasma, mas o que mais os surpreendeu foi o enorme buraco. Enquanto verificavam, notaram um enorme buraco nas nuvens. Algo brilhante surgiu, e os três começaram a ter alucinações. Vendo o grande Dao, viram o caminho para a imortalidade. O artefato da mulher quebrou, e ela saiu da alucinação. Descobriu seus companheiros desenterrando seus órgãos ao procurar os cadáveres. Ela se perguntou por que o tesouro da Aliança Imortal quebrou. Enquanto as nuvens se dividiam, a imortal Kai Xiu apareceu de repente. Sentiu uma aura familiar. Mas o Dao Celestial impedia sua descida. A mulher da equipe tentou usar seu talismã para enviar um relatório à Aliança. Mas Kai Xiu o retirou e disse que encontrou seu melhor amigo Man Man. No pico do Pássaro Azul, Bai Yuxian recebeu uma notificação do sistema. O sistema avisou que o Dao Celestial o espionava. Mas mascarou a presença de Bai Luochen, restringindo sua energia espiritual. Além disso, avisou para não usar o machado de guerra fora do corte de lenha. Ele se perguntou quão fraco estava, e o sistema explicou que caiu para 10%, como o fraco irmão do reino de Li, que ainda é forte. Com o machado inutilizável, Bai Luochen pediu compensação. O sistema ofereceu uma nova arma, e alguém envolto em um talismã surgiu. Bai Shen se assustou e reclamou com o sistema. Então, a amarração brilhou e Bai Luochen ficou surpreso. Enquanto isso, Man Man e Su Liyue tomavam banho juntas. Man Man chamou Su Liyue de sortuda por ter um mestre que podia dar uma pílula preciosa para a recuperação. Ela fez Su Liyue tomar a pílula, e seu corpo começou a esquentar. Man Man ajudou a aliviar a dor de Su Liyue. Su Liyue gemia, dizendo que algo vinha de fora. Chang Xiaoliu achou que Su Liu havia feito um grande avanço. Mas as tempestades eram estranhas. Bai Luochen estava enterrando o corpo coberto pelo talismã, quando notou algo estranho no avanço de Su Liu. Ele viu como a aura era sinistra. A formação protetora se rompeu, e Bai Luochen correu até onde Su Liyue estava para afastar o golpe de trovão. Shang Xiaoliu, Nimeng Wuzai também foram atingidos pelos ataques do trovão. Com o punho sangrando, Bai Luochen ordenou que alguém escondido saísse. As nuvens abriram caminho, e Kai Shou o chamou de interessante por bloquear os ataques do trovão, apesar de ter um reino fraco. Nilochen exigiu uma resposta sobre por que ela estava atacando seu discípulo. Kai Xiu sorriu ao ouvir que Su Liyue era sua discípula, e se perguntou se poderia proteger sua discípula de uma imortal como ela. Ao ouvir isso, Bai Luochen pensou se era ela. Man Min contou a ele. Kai Xiu riu ao saber que Man Min ainda se lembrava dela. Kai Shou surgiu na frente de Bai Luochen e perguntou se Man Man estava bem. Bai Luochen respondeu enquanto atacava, mas Kai Xiu surgiu atrás dele. Com as irmãs reunidas, Kai Shou sugeriu férias. Mas Bai Luochen sabia que Kai Xiu incomodava sua reencarnação, Su Liyue. Contudo, Kai Xiu disse que Su Liyue era um núcleo a ser eliminado para remover obstáculos. Ela usou sua arma imortal contra Bai Luochen,
com um ataque que cortou parte das montanhas. O sistema avisou Bailuochen para fugir, mas ele não podia deixar seus discípulos. Ele não acreditava que seus talismãs não bloqueassem o ataque de Kaixiu. As meninas estavam em pânico, mas o homem ofereceu lutar contra Kaixiu para que escapassem. Bailuochen disse para ficarem na formação do talismã. Chamou o sistema e pediu seu machado de guerra. O sistema devolveu o machado e avisou para ter cuidado. Ele usou um talismã para aumentar a velocidade e enfrentou Kaixiu. Houve uma explosão, e Chang Xiaoliu chamou Bailuochen de louco por enfrentar um imortal. Mas a carapaça de Kaixiu era resistente. Então, Bailuochen usou o aspecto de Buda, criando uma enorme Shura Bodhi. Com a Shura gigante, Bailuochen golpeou a carapaça de Kaixiu, conseguindo abri-la. Kaixiu ficou surpresa que um mortal pudesse feri-la. O sistema alertou Bailuochen ao notar que Kaixiu estava ficando sério. Kaixiu atacou a janela do sistema para silenciá-la e mandou Bailuochen focar na luta. Bailuochen obedeceu e sacou sua Shura novamente. Kaixiu usou tentáculos estranhos e lançou raios contra Bailuochen. Kaixiu notou que Bailuochen avançava com seu corpo real, enquanto a Shura bloqueava o ataque. Bailuochen cortou os tentáculos, e Kaixiu ficou impressionado com a arma de Baiutin. Pilochen então se perguntou por que um imortal ascendido queria ferir seu discípulo. Kaixiu admitiu que ainda não alcançou a imortalidade. Ao ascender, viu que os imortais também ocupavam mundos como o reino mortal. Não era o que esperava. Queria mais que os céus. Desejava ver o verdadeiro céu e tornar-se as leis do céu e da terra. Vendo a ganância de Kaixiu, Bailuochen cerrou os dentes e balançou seu machado, dizendo para ela voltar ao reino celestial, o machado de guerra, mas o espaço surpreendeu Kaixiu. Bailuochen a agarrou e a lançou no espaço. Ele luta por ar enquanto as rachaduras se fecham. Porém, as mãos de Kaixiu apareceram e rasgaram o espaço, mostrando que ela também podia fazer isso. Com o tremendo poder espiritual dela. O sistema alertou que o canal celestial foi danificado, e agora estava ligado ao reino mortal. Algo viscoso desceu dos céus, e cobriu todo o pico do pássaro Azure. As meninas mantiveram-se em guarda, protegendo Suliyue. Naquele exato momento, um ataque de trovão atingiu Mimeng, mas Bailuochen bloqueou o ataque para ela. Bailuochen estava se perguntando sobre os atos insanos que Kaisu estava realizando no reino celestial. Enquanto ele refletia sobre o que havia acontecido, o sistema o informou que o canal celestial devoraria todo o reino mortal em breve. Kaisu ficou em êxtase ao perceber que seu caminho celestial estava se manifestando. Fundindo os dois reinos, ela atacou Bailuochen com mais tentáculos. Bailuochen usou uma habilidade antes de ser engolido. Ele destruiu o ataque de dentro, e a carne se espalhou pelo pico do pássaro azul. As meninas estavam protegidas por uma barreira, mas mais coisas surgiram do chão. Mamen lembrou a todos que proteger Suliyue era prioridade. Outro Thunderstrike veio, mas o alvo era apenas Mimeng. Bem, ela era uma imperadora demônio ligada aos raios e à água. Manman esperava que seu mestre resolvesse a situação rapidamente. Enquanto isso, Bailuochen estava repelindo mais ataques de Kaixiu. Mas o sistema o alertou sobre o uso excessivo de seu poder espiritual. Ele só queria proteger seu lar atual. Enfurecido, Bailuochen atacou Kaixiu, exclamando que lhe ensinaria o verdadeiro caminho celestial. Com sua Shura, Bailuochen tentou selar os céus. Kaixiu não acreditava que um mortal tivesse tanto poder espiritual. Então percebeu que o machado Pangu da criação estava dando imenso poder a Bailuochen. Ele fechou as rachaduras, mas seu machado quebrou. Por enquanto, tudo acabou. Luzes douradas caíram do céu. Shen Xiaoliu exclamou que ninguém jamais experimentou isso antes. Enquanto isso, Su Liyue disse a Manman que não aguentava mais. Manman entrou em pânico, mas Bailuochen chegou a tempo. Manman deu um tapa em Cheng Xiaoliu para acalmá-la. Bailuochen examinou Su Liyue e trouxe um talismã de cura. Ele explicou que Su Liyue estava mal por perder a etapa final da tribulação. Manman perguntou onde encontrar um. Bailuochen disse que precisavam de alguém gravemente contaminado pelo trovão celestial. Mimeng sugeriu segurar alguém, mas todos a olharam estranhamente. Ela tremeu de medo quando outro trovão a atingiu. O núcleo de Su Liyue se acalmou, e ela abriu os olhos devagar. Não podia acreditar que seu núcleo estava completo. Perguntou-se de onde veio o último trovão, e viu Mimeng frito no canto. Bailuochen ordenou que limpassem o pico, enquanto ele se reportava ao Deacon Hall. Enquanto isso, num reino celestial, um Kaixiu animado queria mostrar as mortes a Su Liyue, Manman e Bailuochen. Bailuochen resmungava sobre o dinheiro necessário, enquanto desenterrava um corpo selado, até que o sistema o notificou sobre um novo discípulo a aceitar. De repente,
uma barra azul surgiu, indicando a contagem regressiva para a morte do novo discípulo. Claro, Bai Luochen ficou assustado. No pico do pássaro azul, enquanto Su Liyue cuidava de Mimeng, Bai Luochen usou um pássaro espiritual para avisar Yu de ir ao portão de teletransporte do pico principal. Ele pediu que encontrassem seu novo júnior com ele. Na cidade de Wulin, os soldados da família Liu estavam ocupados em uma surtida. Um mestre pediu que atrasassem o máximo possível para serem recompensados. O mestre queria ganhar tempo antes da chegada da Aliança Imortal. Sua sobrinha se assustou e quis fugir. Liu Hengzong alertou que os assassinos queriam matá-la. Ela se culpou por romper um casamento arranjado. Nalan Duoduo não queria envolver seu tio. Queria lutar até o fim. Liu Hengzong disse para não se culpar. A família já sabia da crueldade de seu parceiro. Ele disse a ela para não se preocupar, pois a Aliança Imortal os protegeria. Então, homens do Palácio da Espada de Sangue surgiram com as cabeças dos membros da Aliança. Liu Hengzong chorou ao ver seus jovens discípulos mortos. Ele se perguntou por que o palácio continuava a atacar a família Nalan. Um deles disse que era para divertir seu senhor e cortou o rosto de Liu Hengzong. Enquanto isso, Bai Luochen e seus discípulos seguiam em seu carro voador. Enquanto os discípulos discutiam pelas frutas de Bai Luochen, o sistema deu a ele uma descrição vaga de Nalan Duoduo, noivo de Shuping da família Xiao. De repente, Shuping sofreu um desvio de cultivo. E Nalan Duoduo aproveitou para romper o noivado. Shuping enlouqueceu e voltou a cultivar intensamente, prometendo coisas que pareciam impossíveis. Ele se tornou o novo senhor do palácio e massacrou a família Nalan para capturar Nalan Duoduo. Ao perceber que a história era familiar, o sistema avisou que Nalan Duoduo estava perto da morte. Bai Luochen cerrou os dentes e ativou algo no carro voador. Tentáculos surgiram para segurar as duas meninas, e o carro voador acelerou rapidamente. Nalan Duoduo foi encurralada pelos homens do Palácio da Espada Sanguinária e ordenada a segui-los. Eles ameaçaram matar os membros restantes da família Liu na casa ao lado. Sem opções, Nalan Duoduo obedeceu. Porém, um dos homens ativou seus poderes demoníacos contra os vizinhos. O outro usou poderes demoníacos para nocautear Nalan Duoduo. Os gritos ecoaram na casa e o sangue se espalhou. Nalan Duoduo chamou-os de monstros e tentou um feitiço de autodestruição. Porém, seu poder espiritual acabou de repente e ela caiu. Apenas chorava de desespero enquanto o homem de roupas brancas a selava com cordas e talismãs ameaçadores. O homem de manto preto voltou com passos ensanguentados. O de vestes brancas lembrou ao outro de manter seu desejo por sangue no mínimo, pois o Palácio da Espada Sanguinária não o deixava faminto. Primeiro, pouco antes de saírem, notaram algo do céu. Rapidamente se esquivaram. O homem de branco perguntou quem ousava obstruí-los. Bai Luochen apareceu, sem se importar de onde vinham, e pediu que eliminassem Nalan Duoduo. Prometeu uma morte pacífica se obedecessem. Mingxi, o homem de branco, perguntou se Bai Luochen os roubaria, e nosso protagonista confirmou. Com um movimento de dedo e poder espiritual, a dupla de Nalan Duo foi afastada de Mingxi. Ele tentou recuperá-la, mas Bai Luochen removeu as restrições de Nalan Duoduo. Mingxi tentou lutar com Bai Luochen. Porém, o poder de Bai Luochen era bem mais forte e destruiu todas as restrições de Nalan Duoduo, até suas roupas. Os dois homens ficaram chocados. Mimeng ficou impressionada com sua nova irmã. Xu Liyue estava preocupada, mas Bai Luochen pegou Nalan Duoduo e pediu a seus discípulos que cuidassem dos homens de túnica, lembrando-os de deixá-los vivos. Ele saiu com Nalan Duoduo. Mingxi entrou em pânico e sacou sua espada de sangue, ordenando que o homem de manto preto trouxesse seu duplo de sangue. Sabendo que Su Liyue estava no estágio do núcleo dourado, Mingxu a atacou, mas ela se esquivou facilmente. O sangue de sua espada de sangue explodiu e tentou engolir Su Liyue. O homem de manto preto usou sua sombra de sangue para criar clones, mas Mimeng usou sua seda de gelo para impedir a fuga. Os homens de vestes reais ficaram chocados porque nenhum clone escapou. Nesse momento, um relâmpago surgiu do nada, mostrando que Su Liyue escapou da técnica de Mingxi. Su Liyue usou a técnica Moonwheel Thunder, e um ataque de relâmpago veio do chão, destruindo os homens de manto do Palácio da Espada Sanguinária. Mimeng lembrou-se de não brigar com Su Liyue por comida de novo. Enquanto isso, Bai Luochen diagnosticava Nalan Duoduo e descobriu que seu Dantian estava selado pelo Qi de sangue. Nalan Duoduo acordou com dor ao ver Bai Luochen perto. Ela tentou dar um tapa nele, mas ele segurou sua mão.
Ela não acreditava que seu salvador rasgou suas roupas. Bai Luochen pediu que ficasse quieta e continuou tratando seu Dantian, fazendo-a gemer. Ele avisou que não se movesse muito, pois o Qi de sangue selando o Dantian não era pouca coisa. Nalan Duoduo se perguntou por que Bai Luochen estava ajudando-a. Ele ignorou a pergunta e disse que ela estava pronta para partir, apresentando-se como instrutor de talismã da Academia Qinghong. Nalan Duoduo não acreditava que o famoso instrutor de lixo a recrutava como discípula. Bai Luochen se ofendeu e continuou a consertar o Dantian dela. Após concluir, Xu Liyue se perguntou o que fazer com os homens capturados. Bai Luochen pisou nos dois presos pelos fios do bicho da seda do gelo. Nalan Duoduo ficou surpreso ao ver os dois derrotados facilmente pelo discípulo de Bai Luochen, no estágio do núcleo dourado. Su Liyue foi confrontada, e não acreditava que alguém nu se agarrava ao seu mestre. Bai Luochen disse que Nalan Duoduo ainda não concordou em se juntar a ele. Su Liyue aconselhou Nalan Duoduo a aproveitar a chance única de ser discípulo de Bai Luochen. Nalan Duoduo percebeu que Mimeng era um demônio poderoso em forma humana. Ela se perguntou por que Mimeng seguia alguém como Bai Luochen. Lembrou-se de Xu Ping e cerrou os dentes. Aproximou-se de Bai Luochen e pediu para ser sua discípula. Bai Luochen aceitou e deu a ela os 2 livros Talon. Duoduo então admitiu que estava com desvio de Qi e não podia mais cultivar. Bai Luochen disse que poderia destruir o Palácio da Espada Sanguinária por ela. Nalan Duoduo agradeceu, mas Bai Luochen questionou se a raiva diminuiria com outra pessoa se vingando por ela. Ele ensinou que o cultivo envolve pureza de coração e clareza de pensamentos, dizendo que era um desafio predestinado para Nalan Duoduo. Ela se assustou e exclamou que Xu Ping era muito mais forte. Qualquer um pode matar Xu Ping por ela, desde que morra. Bai Luochen acalmou Nalan Duoduo e disse que Xu Ping não era nada para ele. Queria que Nalan Duoduo se vingasse pessoalmente. Ela se perguntou se conseguiria, e Bai Luochen trouxe uma lâmina de serra para a primeira lição. O terceiro discípulo não sabia o que fazer, e Bai Luochen explicou que dívidas e queixas devem ser pagas. Primeiro, de forma terrível, apontou para os homens presos. Sem hesitar, Nalan Duoduo decidiu. No Palácio da Espada de Sangue, 2 discípulos falavam de Nalan Duoduo e seus bens. Foram decapitados e mortos rapidamente. 2 mulheres se escondiam com um talismã espiritual. Tinham meia hora. As irmãs Mo, Mo Shi e Mo Ran arriscavam suas vidas para acessar uma residência misteriosa. Homem. Mo Shi estava preocupado porque não podiam enfrentar alguém no estágio de alma nascente ou superior. Mo Ran disse que por isso precisavam do talismã de espírito oculto. Continuaram avançando, mas a formação protetora da montanha foi ativada. Viram que alguém invadia a seita. Um carro voador conhecido apareceu. A bordo, Su Liyue forçava algo em Nalan Duoduo, com Mimeng reclamando ao lado. Pois eram seus suprimentos. Bai Luochen lembrou Nalan Duoduo sobre o talismã que ele deu e desceu primeiro. Ao lembrar que Xu Ping estava apenas no estágio de alma nascente, todos no Palácio da Espada de Sangue ficaram em pânico. Ao saber de um infiltrado, Xu Ping preparou-se para desembainhar sua espada. Uma voz do anel disse a Xu Ping para usar sua marionete de sangue. Com pânico, Xu Ping se perguntou o que fazia seu grande ancestral ter tanto medo. O grande ancestral não tinha certeza, mas sentia que o infiltrado estava apenas no estágio de luz giratória. Contudo, esse infiltrado fraco destruiu o palácio com um soco. Ao ver o buraco, Bai Luochen percebeu que exagerou na força. De repente, ele sentiu que alguém no estágio de alma nascente sobreviveu ao golpe. Vendo a grande aura, Mo Han sugeriu à irmã que assistisse à luta. Mo Shi disse à irmã para não se envolver após sobreviver ao impacto. Mo Ran tranquilizou-a, dizendo que possuía um talismã de 3 estrelas roubado do avô. Animada, quis ver se Xu Ping morreria, e escondeu seu Qi para assistir à luta. Porém, Bai Luochen as percebeu facilmente, e descobriu que eram da família Mo. Ele as ignorou por hora, focando em impedir que Xu Ping escapasse da área protegida por uma técnica de sangue. Xu Ping perguntou ao grande ancestral por que ele não fugia. O grande ancestral disse que seu Qi já era reconhecido e que era melhor negociar. Xu Ping então perguntou sobre sua identidade e Bai Luochen se apresentou, mencionando sua posição. Moran ficou surpresa ao descobrir que ele era um instrutor aleijado. Ela sabia que Bai Luochen havia selado um portal do mundo dos demônios e massacrado todos os demônios dentro, o que o deixou aleijado. No entanto, Moran viu diferente. Moran admirava Bai Luochen e entrou na academia.
Shuping se perguntou por que alguém da academia atacaria o Palácio da Espada de Sangue sem má relação. Bai Luochen afirmou que a academia não estava envolvida e que seu discípulo buscava vingança. Ele disse a Shuping que o deixaria viver se derrotasse seu discípulo. Nalan Duoduo surgiu de repente. Shuping a olhou e perguntou de novo a Bai Luochen sobre as condições mencionadas. Ele quis saber se Bai Luochen interviria se machucasse Nalan Duoduo gravemente. Mas Bai Luochen não queria atrapalhar a vingança pessoal de Nalan Duoduo. Shuping riu e disse a Nalan Duoduo para prosseguir. Bai Luochen lembrou Nalan Duoduo de usar sabiamente o tesouro que ele deu. Quando Nalan Duoduo saiu, Su Liyue mostrou preocupação, pois Shuping estava no estágio de alma nascente, enviando a terceira discípula para a morte. Bai Luochen disse para não se preocuparem, mas Nimeng questionou se ele não agiria em um acidente. Bai Luochen lembrou a Mimeng que não a levou para férias. Então, Su Liyue gritou ao ver Nalan Duoduo estrangulado pela marionete de sangue de Shuping. Shuping prometeu humilhá-la diante de Bai Luochen, como ele havia sido antes. Nalan Duoduo disse que quem sofreria seria Shuping, e ativou um talismã de autoexplosão. Nalan Duoduo explodiu, e Shuping não acreditava que ela escolheu o suicídio para fugir do tormento. Mas Nalan Duoduo surgiu do nada, e prometeu vingança contra os familiares que Shuping massacrou. Mimeng ficou impressionada que Nalan Duoduo suportou a dor da técnica. Ela não acreditava que seu casulo de bicho da seda, conquistado com esforço, foi queimado. Mas Bai Luochen prometeu compensá-la. Su Liyue ficou preocupada, pois Nalan Duoduo usou seu trunfo. Bai Luochen disse que Nalan Duoduo só poderia desbloquear seu potencial. Após batalhas de vida e morte, ele disse para apenas assistir à luta, de volta à luta. Nalan Duoduo fez outra explosão. A marionete de sangue de Shuping estava quase esgotada, e não aguentaria mais. Ela tinha seu último talismã de explosão, mas faltava poder espiritual para detoná-lo. Shuping percebeu isso, e ativou sua marionete de sangue para capturar a fraca Nalan Duoduo. Ele disse que ela não poderia vingar ninguém, e mostrou a aparência de seu pai morto. Shuping disse que sua marionete de sangue era dos Nalan, e fez a cabeça do pai de Nalan Duoduo explodir. Nalan Duoduo estava desesperada quando outros membros da família começaram a sussurrar seu nome. As outras meninas tentaram ajudar Nalan Duoduo, mas Bai Luochen as parou. Ele queria que confiassem nela e nele. Nalan Duoduo desmaiou, e Shuping tentou acabar com ela. Surpreendentemente, Nalan Duoduo acordou, e a mão de Shuping começou a queimar e derreter. Nalan Duoduo criou asas e uma nuvem tóxica surgiu. Shuping recuou rapidamente, e o grande ancestral disse que Nalan Duoduo despertou o profundo meridiano de toxina Yin. Shuping estava fraco contra ela. Irritado por perder a mão, Shuping atacou com outra técnica de espada de sangue. Nalan Duoduo esquivou-se e deu um soco em Shuping que despedaçou seu rosto. Ele tentou pedir ajuda ao grande ancestral, mas Nalan Duoduo continuou esmagando sua cabeça, até que o anel do grande ancestral fosse deixado. O grande ancestral usou uma marionete de sangue para atacar Nalan Duoduo, mas Bai Luochen a recuperou. A marionete de sangue se fundiu com as nuvens, e Moran afirmou que um fenômeno celestial ocorria. O ancestral da espada de sangue, Xue Wuchen, surgiu dos céus. Ele estava furioso pela destruição das montanhas e a morte de seu discípulo. Bai Luochen deixou seu clone para proteger as meninas. Xue Wuchen confrontou Bai Luochen, que não se importou com a aparição. Ele usou uma técnica e várias marionetes surgiram para pegar Xue Wuchen. As marionetes ativaram talismãs de autodestruição, e Moran se apaixonou por Bai Luochen. Uma marionete voou até eles, e Moran a inspecionou. Vendo as esculturas impressionantes, ela decidiu levar o boneco para casa para seus especialistas em talismãs estudarem. Humilhado, Xue Wuchen atacou Bai Luochen, que o acalmou com um talismã sagrado de 4 estrelas. Surpreso, Xue Wuchen reagiu tarde, foi cortado e caiu. A luta acabou, mas Mimeng notou que o velho saco ainda vivia como uma barata. A projeção da força de vontade de Xu Wuchen apareceu e decapitou Mimeng, trocando pela morte de Shuping. Ele se sentiu vitorioso, mas a cabeça de Mimeng estava viva e falava. Bai Luochen desafiou o velho a matar o indestrutível Mimeng, que usou outro casulo do bicho da seda para ressuscitar. Mimeng o desafiou para lutar, mas Xu Wuchen fugiu jurando vingança. Bai Luochen chamou as irmãs Mo, que desativaram rapidamente seus talismãs furtivos, e cumprimentaram Bai Luochen respeitosamente. Bai Luochen pediu aos dois que não fossem formais, pois o chefe da família deles cuidou dele quando era jovem. O avô da irmã era um cliente antigo de Bai Luochen para talismãs. Ele então perguntou por que eles estavam no Palácio da Espada Sanguinária. Moran disse que queria vingança contra Shuping por massacrar a família de sua amiga. No entanto,
Bai Lochen já havia resolvido isso para ela. Bai Lochen pediu que cuidassem das consequências do evento e mandassem lembranças ao avô. Moshi disse à irmã que Bai Lochen era um alvo difícil e que ela deveria esquecê-lo. Voltando para casa, o sistema recompensou Bai Lochen pela tarefa, mas os itens eram claramente para Nalan Duoduo. Naquele momento, um mensageiro da academia apareceu e informou Bai Luochen que ele deveria assumir uma missão na cidade de Tianxing. Ele rapidamente virou-se, ignorando Niming. Na academia, o diretor Li Guanqi soube que Bai Luochen ia ao banquete da família Lin. Ele ficou contente com a presença de Bai Luochen, mas Tu Wangsheng, da polícia, estava preocupado com a vergonha da academia. Li Guanqi mencionou as mudanças e vazamentos do Dao Celestial do Pássaro Azul, fazendo os outros acreditarem que Bai Luochen avançou. Porém, Li Guanqi pensava que Bai Luochen era tão forte quanto ele. Achava que os anciãos podiam ficar tranquilos, pois os jovens agora eram confiáveis. Se os anciãos discordassem, deveriam falar com Bai Luochen. Naquele momento, o instrutor Nishu lembrou Li Guanqi que ainda não haviam anunciado a recuperação de Bai Luochen. O velho sabia que a missão de Bai Luochen teria problemas. Enquanto isso, na residência Lin, Lin Zhenan e Lin Yuanji saíram para caminhar. Yuanji viu Nalan Duoduo e Su Liyue conversando e se perguntou de que família eram. Bai Luochen apareceu e disse que eram seus discípulos. Ele parabenizou Lin Zhenan pelo ancestral ter alcançado o estágio de rejuvenescimento do corpo. Lin Jianin ficou feliz em conhecer Bai Luochen. Ele pediu a um zelador que achasse um bom quarto para Bai Luochen. Enquanto aguardavam o banquete, comentavam sobre Bai Luochen ser vilã e Nalan Duoduo, o único sobrevivente da família. Após o grupo de Bai Luochen sair, Lin Zhenin lamentou que a academia Qinghong enviasse alguém como ela. Lin Yuanji disse que Bai Luochen veio pedir ajuda. Em vez de representar a academia, ele soube que Nalan Duoduo estava sendo perseguido pelo Palácio da Espada de Sangue. Lin Zhenan disse ao filho para ser direto, e Lin Yuanji descaradamente sugeriu que Bai Luochen pedisse para ele se casar com Nalan Duoduo. Ele queria ela e Su Liyue. No entanto, Lin Zetin disse que ser inimigo do Palácio da Espada de Sangue era complicado. Seu filho lembrou que o patriarca estava mais forte agora. Lin Zhenin decidiu usar isso para absorver o Palácio da Espada de Sangue. Disse ao filho para agir livremente. Lin Yuanji jurou que Nalan Duoduo seria sua esposa. Enquanto isso, Bai Luochen e as meninas limpavam as acomodações. Su Liyue disse que o lugar era melhor que os quartos dos discípulos. Nalan Duoduo, como ex-rica, não ficou impressionada. E o comentário de Bai Luochen piorou tudo. Nao e Duoduo se perguntaram por que eram maltratados. Bai Luochen, do famoso departamento de uma academia prestigiada, corrigiu dizendo que o departamento de talismãs era a face da academia no passado. De repente, Bai Luochen trouxe 2 tesouros para Nalan Duoduo: as escrituras do veneno lunar e da esperança lunar Slick. Nalan Duoduo temeu que ela se despisse de novo, mas Bai Luochen pediu confiança dessa vez. De repente, ela caiu e disse que sentia o abdômen quente. Bai Luochen mencionou que seu corpo desperto precisava de um núcleo dourado, enquanto tentava suprimir Nalan Duoduo. Ele pediu a Su Liyue que acordasse Mi Meng e pedisse seu núcleo de demônio. Mesmo recusando, Bai Luochen a forçou a entregar o núcleo. Ele prometeu devolvê-lo e ajudar Mi Meng a alcançar o reino imperador no futuro. Bai Luochen planejava transformar o núcleo do demônio em um núcleo dourado. Nalan Duoduo engoliu o núcleo e Bai Luochen começou a instruí-la. De repente, ela sentiu seu mar de consciência cheio e penas surgiram nas costas. Bai Luochen disse que o poder espiritual de Nalan Duoduo estabilizou, mas seu reino ainda era o início do reino da fusão. Su Liyue suspirou, pensando que um novo discípulo a alcançaria. Naquele momento, alguém informou que o festival de Tianxing começaria. O grupo foi ao festival, que teve fogos de artifício e lanternas voadoras. Su Liyue não podia acreditar que perdeu isso em sua vida passada. Nalan Duoduo começou a chorar ao lembrar da família. E Bai Luochen a consolou. Mi Meng avisou Su Liyue que seu mestre seria levado dela. Mas ela sabia que a atenção de um mestre dependia do progresso do discípulo, e se lembrou de sua vida passada. Mestre. Ela convidou Bai Luochen e Nalan Duoduo para um pedido juntos. Paz eterna no pico do Pássaro Azul. Nalan Duoduo contou à família que se vingou e desejou felicidade nos céus. Bai Luochen usou um talismã na lanterna, garantindo que chegasse ao céu. Ele pediu que suas garotas voassem com mais lanternas, pois tinha mais talismãs. O grupo interrompeu o evento das lanternas. No pico do Pássaro Azura, Qianxiu também orou ao deus da lua, e Wu Zai se juntou a ela. As lanternas ficaram presas na lua.
No dia seguinte, na corte da família Lin, todos se perguntavam por que o ancestral Lin não tinha aparecido. Nesse momento, Lin Jianin chegou segurando um bebê. Todos ficaram chocados quando ele chamou o bebê de pai. O bebê era o ancestral da família Lin, Lin Cheng, que acabara de alcançar o estágio inicial da recombinação. Reino ordenou que o banquete começasse, e Lin Jianan pediu a todos para cumprimentarem seu pai e darem presentes. Mas os convidados ficaram constrangidos ao cumprimentar um bebê. Lin Cheng percebeu o desprezo nos olhares deles. De repente, a multidão sentiu uma forte pressão, e foi forçada a cumprimentar Lin Cheng em sua forma de bebê. Enquanto isso, Nalan Duoduo estava preocupado por estarem longe no banquete. Bai Luoqian não se importava. Su Liyue não podia acreditar que alguém se orgulhava de chegar a tal estágio. Mas Bai Luochen a corrigiu, dizendo que poucas centenas conseguem isso no Reino do Sul. Então, um homem riu deles. Ele não acreditava que um lixo como Bai Luochen pudesse dizer isso. Yazin apareceu xingando Bai Luochen, que fez uma cara feia e perguntou quem era Yazin. Yazin disse que já havia sido humilhado por Bai Luochen por causa de uma mulher. Sua condição piorou após o ataque de fúria. Bai Luochen enfim o reconheceu. Ye Xian prometeu derrotar Bai Luochen, mas ele estava mais preocupado com Ye Zhan e ofereceu comida. Ye Zhan afastou a baqueta e disse que Bai Luochen seria humilhado desta vez. Xu Liyue ficou furiosa com Ye Jin por insultar seu mestre. Ye Jin tentou atacá-la, mas Bai Luochen pegou seu leque com pauzinhos e disse para não se meter com os jovens. Um servo informou Ye Xin que o chefe da família Lin o procurava. Ao ver Ye Xian sair, Bai Luochen notou que ele não era realmente bem-vindo pela família Lin. Naquele momento, o sistema mostrou uma tarefa para derrotar os inimigos que se aproximavam e tornar o nome de Bai Luochen famoso. Bai Luochen usou um talismã sensorial e sentiu que algo bom estava para acontecer. Enquanto isso, Ye Xian contou a Lin Cheng como Bai Luochen arruinou seu cultivo, fazendo nosso protagonista parecer um vilão. Ele pediu ajuda a Lin Cheng para se vingar, mas Lin Jianen ficou bravo por envolver seu pai em assuntos pessoais. Lin Cheng pediu calma e prometeu ajudar. Ele recebeu um livro de Kai Xiu que o ajudou a chegar onde está. Afirmou que seria complicado mexer com o corpo docente de Li Guanqi. Então, notaram que a formação da família estava sob ataque. Uma cobra gigante com um homem mascarado surgiu junto ao brilho da cobra. De repente, todos se sentiram fracos pela pressão extrema. Nalan Duoduo se perguntou se os atacantes passariam logo. Bai Luochen disse que não demoraria. Zhao Xi, da família Lin, chamou-os de caipiras, afirmando que ninguém romperia uma barreira criada por um mestre de talismã de nível santo. Bai Luochen e Su Liyue ignoraram, e Nalan Duoduo percebeu a dificuldade de seu mestre e filho, irmã sênior. Bai Luochen percebeu que era a hora, e a formação se rompeu. Zhao Xi se assustou, não pela formação, mas pelo homem na cobra. O jovem mestre da serpente verde. O mascarado pousou. A cobra encolheu. Ele olhou Bai Luochen, que disse para ir ao banquete. O mascarado o ignorou e saiu. Os dois demônios sibilavam entre si. Xu Liyue percebeu a força do homem mascarado. Vendo Nalan Duoduo assustada, perguntou se ela conhecia o homem. Ela disse que ele era um cultivador maligno famoso do pico da tribulação do mar de Langfang, há 200 anos. Muitas famílias, incluindo a Nalan, se uniram para derrotá-lo, mas ninguém voltou. Bai Luochen vê que a família Lin está em grande perigo. Nalan Duoduo disse que era impossível, pois o jovem mestre Cobra Verde já estava morto, assassinado pelo ancestral da família Lin. Bai Luochen gostou do drama de vingança e decidiu assistir ao show com cocos e melões de alta qualidade. O homem mascarado cumprimentou Lin Cheng, que ficou assustado ao lembrar como o jovem mestre Cobra Verde foi cortado por seu ancestral. O homem mascarado ficou surpreso com a inteligência da criança. Lin Jianin corrigiu, dizendo que era Lin Cheng. Mas o jovem mestre da serpente verde ignorou e pediu para trazer o velho. Lin Cheng ficou furioso e preocupado. Hia Xian se perguntou por que Lin Cheng estava nervoso. Lin Cheng deu seu token e pediu ajuda das grandes seitas. Yeon saiu e viu que o homem mascarado era mais forte que todos. Vendo as reações de Lin Cheng, pensou em pedir ao mascarado ajuda para se vingar de Bai Luochen. Ele quebrou a ficha loucamente. Enquanto isso, Bai Luochen e seus discípulos assistiam ao show usando talismãs furtivos. Nalan Duoduo estava preocupado em serem descobertos, mas Su Liyue confiava nas habilidades do mestre com talismãs. Bai Luochen a lembrou de não exagerar e ser confiante demais. O homem mascarado pediu a Lin Cheng que se ajoelhasse. Lin Cheng, ofendido, disse que as seitas justas matariam o jovem mestre Cobra Verde. Ye Xin apareceu, criticando Lin Cheng. Lin Cheng atacou Ye Xian, mas o jovem mestre Cobra Verde o salvou, querendo ouvir Ye Xian.
Ye Xin deu um presente ao jovem mestre Cobra Verde. Uma madeira de saliva de dragão de 500 anos que a Serpente Verde adorava. Ao ver seu animal feliz, o jovem mestre da Serpente Verde prometeu poupar Ye Xian. Ye Xian tentou buscar refresco para seu mestre. Lin Cheng disse que comerciantes como ele não vivem muito. Bai Luochen pediu a Nalan Duoduo uma pena venenosa. Combinou com escamas de dragão inundado e Qi do cadáver imortal da terra. Deu a Ye Xian, que sentiu o poder aumentar. Ye Xian atingiu o estágio de separação da alma e riu alto, agora mais forte que o jovem mestre Lin. Lin Genin se preocupou, mas Lin Cheng o acalmou, pois o jovem mestre Cobra Verde estava observando. O mascarado planejou usar Ye Xian. Ye Xin mostrou seu poder a Lin Genin, que decidiu cortar laços como mestre e discípulo. Naquele momento, Lin Yuanzi surgiu após agredir uma senhora. Ye Xian correu até ele. Lin Genin foi até seu filho, mesmo mordido pela Cobra Verde. Ye Xian tentou um golpe fatal, mas Lin Jinan protegeu seu filho. O homem mascarado se emocionou com o drama familiar. Porém, Ye Zian decapitou Lin Yuanjie. Enfurecido pela morte do neto, Lin Cheng mudou de aparência, ampliando seu corpo, e atacou o homem mascarado. O homem mascarado mandou a Cobra Verde prender Lin Cheng. Vendo isso, Nalan Duoduo disse a Bai Luochen que a família Lin era uma seita justa, mesmo arrogante, e deveriam ajudar. Su Liue afirmou que ajudar nem sempre é certo entre partes com histórico. Mas Bai Luochen decidiu ajudar a família Lin e ordenou que seus discípulos mantivessem seus membros vivos. Enquanto isso, Lin Shen recebia golpes e veneno do mascarado e sua Cobra Verde. Ele jurou morrer pelos mocinhos e nunca se curvar ao mal. O mascarado tirou a máscara e o chamou de ridículo, lembrando da filha de Lin Cheng que foi forçada a casar por dinheiro. A filha e o mascarado fugiram, mas Lin Cheng os matou sem remorso. Lin Shen reconheceu Ji Shenhan, o homem mascarado. Agora seguidor da Serpente Verde, ele prometeu ajudá-la a virar dragão ao consumir as almas de Tianxing. Lin Cheng se perguntou por que Ji Shenhan não temia o karma do céu. Ji Shenhan, autoproclamado maligno, não se importava. Ao contrário das seitas justas que escondem más ações, Lin Cheng teve que usar seu movimento arriscado. Ele rompeu o vazio e atacou Ji Shenren por trás. Mas o veneno que recebeu começou a agir e falhou no ataque. Ji Shenren disse que era o veneno da alma da seita da alma, e tentou matar o velho, mas Lin Sheng foi substituído por uma marionete de Bai Luochen. Ji Shenren ficou surpreso ao ver que Bai Luochen também selou a Serpente Verde. Ji Shenren percebeu que estava em um domínio, e se perguntou como Bai Luochen fez isso. Ji Shenren começou a envelhecer com a aceleração do tempo no domínio de Bai Luochen, que continuava a palestrar para ele. Então, Ji Shenhan começou a brilhar. Shu Liue sentiu a aura de um demônio fora do domínio. De repente, Ji Shenhan virou um enorme demônio invulnerável ao poder espiritual por buffs de seitas malignas e atacou Bai Luochen. Com o poder espiritual ineficaz, Bai Luochen usou força física e destruiu Ji Shenhan com um soco. O corpo do demônio estava destruído e espalhado pela área. O sistema parabenizou Bai Luochen por completar a tarefa. Bai Luochen então percebeu algo. Um pequeno demônio tentou fugir, mas ele o destruiu rapidamente. Ele pegou um tesouro familiar do cadáver de Ji Shenran. Tu Liue notou que a aura demoníaca sumiu. Ela se perguntou quando Nalan Duoduo terminaria a luta com a ajuda de Mi Meng. Nalan Duoduo encarou Ye Xian e pediu rapidez na luta, pois sua irmã aguardava. Ye Xian se questionava por que o veneno do jovem mestre Cobra Verde não afetava as garotas. Então, ele usou sua força na luta. Mas Nalan Duoduo esquivou-se e contra-atacou. No entanto, Ye Xian sumiu de vista. Su Liue percebeu como o núcleo do demônio poderia fortalecer o corpo da irmã mais nova. Mas Mi Meng não deixa ela pegar seu núcleo. Ye Xian continuou fugindo, mas Bai Luochen o encontrou e acabou com ele. Bai Luochen se juntou às meninas e mostrou o tesouro que pegou de Ji Shenhan. Mi Meng reconheceu como seu tesouro e se perguntou se ele estava devolvendo. Bai Luochen se perguntou de onde veio. Mi Meng lembrou que o encontrou nos mares do sul, onde ofereciam algo a ele. Ela achou interessante e pegou emprestado. Bai Luochen lembrou-se de selar a entrada naquela época e se perguntou sobre as intenções da seita da alma com os demônios. O grupo voltou para casa por enquanto. No pico do pássaro Azure, Bai Shen pediu a Su Liue que buscasse a ajuda de Fat Zilin, do Departamento de 4 Artes. Ele também os lembrou da viagem. Nesse momento, notaram lenha flutuando no pico. Era Chang Xiaoyu, distraída. Uzai estava preocupada porque sua irmã não comia muito.
Bai Luochen entrou e perguntou o que havia. Ele procurou Man Man, e Chang Xiaolu pediu ajuda ao chefe. De repente, ouviram Ziling dizer que Man Man piorava. Chang Xiaoliu e Su Liyue entram e veem Man Man inconsciente. Bai Luochen percebe que foi uma separação de almas. Ziling, ciente disso, ficou assustada. Ziling explicou que o corpo atual de Man Man estava rejeitando sua alma temporariamente. Ela usou cristais de ligação de alma para proteger o corpo de Man Man. Disse que precisava de muitas almas, e usou as dos rebanhos da academia por enquanto. Ao ouvir isso, Cheng Xiaoyu mudou de expressão e tentou sair. Bai Luan a bloqueou. A garota coelho mandou ele sair do caminho ou o mataria. Bai Luochen a abraçou e pediu que não fizesse o que pensava. Ele disse para deixar tudo com ele. Uma luz ofuscante surgiu e Man Man apareceu como um pequeno espírito azul. Comente abaixo se quer ver a próxima parte. Os colegas de clã torceram por sua vitória.